fazer o Stories? Fala pessoal, estou aqui no podcast Teia Cósmica, isso mesmo. Vou falar aqui com a minha amiga Priscila sobre relacionamentos e sobre tudo que os vícios causam nos relacionamentos. Aguardem aí. Então tá. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Teia Cósmica. Eu sou Devatara, sua terapeuta de relacionamento e sexualidade. E hoje eu sempre sou uma pessoa animada, né? Feliz e tal, não sei o quê. Mas hoje eu tô, assim, extremamente grata ao universo, a essa grande teia que tá conectando a gente, que tá, eu acho que, sincronizando com o propósito do trabalho. E hoje eu tô aqui com um cara, eu tô, assim, emocionada de estar aqui com ele. Guilherme Manso. Ele que é terapeuta, palestrante, gerador de conteúdo, pai da Pietra e nas horas vagas de tudo isso ele ainda é corretor de imóveis. Gui, muito obrigado por estar aqui presente com a gente. Obrigado por essa introdução. Obrigada. Por essa introdução maravilhosa. Fiquei até arrepiado aqui. Principalmente quando eu falo o nome da Pietra no meio daquela arrepiada legal. Mas é isso mesmo. Estou aqui. Vamos falar bastante sobre o mundo dos vícios e tudo que eles causam e destroem em qualquer tipo de relacionamento. E é isso, né? Gui, eu queria que você contasse pra gente o começo da sua jornada, assim, quantos anos você começou a ter o contato e qual foi a virada de chave que você falou assim, cara, não quero mais. Até um programa que eu assisti seu que fala assim, o tempo, quando a gente fala que não quer, tem a escolha, a consciência, até você conseguir parar, ainda tem uma jornada aí. Eu quero que você conte essa jornada pra gente. Sim, eu vou contar uma história longa. E eu também esqueci de falar uma coisa, que como a gente falou, a gente está em podcast, eu também hoje sou apresentador de podcast. É verdade! Eu esqueci até de comentar isso, porque é tão novo para mim. Tem um mês que eu entrei nessa jornada de apresentador, participei de alguns podcasts, e aí tive o convite do Vinícius e da Dani para entrar no Pode Recomeçar. Então, Pode Recomeçar Podcast. É um podcast que a gente foca em histórias de superação, falando sobre dependência química e alcoolismo. Então, se entrar no meu Instagram, Guilherme Manso, é esse meu Instagram, @Guilherme Manso. Lá na bio tem o Instagram do Pode Recomeçar, sigam lá também. Então, sigam o programa, porque é um programa que gera muito conteúdo e trazendo consciência para como essa doença acaba com várias áreas da vida, né? Destrói tudo, destrói família, destrói tudo, e eu vou falar um pouquinho da minha. Então, meu nome é Guilherme Manso, eu tenho 36 anos, sou formado em administração nos Estados Unidos e marketing aqui no Brasil. Tive uma trajetória profissional considerada de sucesso, né? Trabalhei quando eu voltei dos Estados Unidos para cá, que foi em 2011. Entrei numa jornada de corporativo, mais especificamente em construção civil, em vendas de máquinas pesadas, trator, escavadeira, essas coisas. E tive uma jornada de sucesso. Fui dono de festivais de música eletrônica também, festivais trance, DJ e promotor de festas. E hoje não, tem 1 ano e 8 meses e alguns dias que eu fiz uma transição de carreira para o que a gente acabou de falar. Palestrante, terapeuta, gerador de conteúdo, corretor de imóveis e apresentador de podcast. Tudo basicamente no ramo de dependência química, alcoolismo, tirando o corretor de imóveis. E por que eu fiz essa transição? Por que eu sou muito profissional na área de corporativo, ex-produtor de festa, ex-DJ? Porque as drogas destroem tudo. As drogas me fazia construir e desconstruir numa rapidez absurda. Então a gente vai acumulando um bando de ex-profissão, ex-relacionamentos, ex-amizades, ex-casas, ex-tudo, porque a gente vai ter que vai mudando de acordo ao que o vício vai apontando. Então, lógico, nenhuma vivência é em vão. Todas as experiências que eu tive me transformaram na pessoa e no profissional e no ser que eu sou hoje. Agradeço a todos, porque foi a minha caminhada de evolução, de lapidação, e de hoje eu estar aqui falando tão abertamente, com clareza. Então eu não me arrependo de nada, até porque eu despertei e venho despertando todos os dias. Então, eu descobri que eu sou um adicto, eu descobri que eu sou um dependente químico, um alcoólatra, um viciado. Agora, tem 1 ano e 8 meses, mas eu sou
um viciado desde que eu nasci. Eu sou um adicto que eu nasci. E pra gente entender o que é ser um viciado, porque existem vários mitos sobre viciado, sobre alcoólatra, sobre dependente químico, né? O nome técnico dessa doença se chama adicção. Uma doença incurável, progressiva e, se não tratar, de término fatal. Uma doença que atinge os seus 3 pilares: corpo, mente e o lado espiritual. E ela te leva para 3 lugares, se você não cuidar, que a gente chama CCC: caixão, cadeia e cemitério. E eu passei por esses 3, só que o cemitério eu consegui voltar e eu vou contar durante esse episódio. Então, embaixo desse guarda-chuva da adicção, existe a dependência química, o alcoolismo, o viciado em jogos, o viciado em pornografia. Legal. Toda essa turma de viciados. Por que a gente fala sobre adicção? Porque é um nome mais técnico, porque drogas... Adicção é muito além de drogas. Drogas Sim. é uma anestesia. O viciado, ele tem uma lista de anestesias que ele prefere. Eu preferi a cocaína, em segundo o álcool, em terceiro os ansiolíticos, em quarto os hiperfocos, em quinto a pornografia, e aí ia. O outro, a lista dele, ele prefere apostar em jogos na internet ou ir num bingo, num cassino clandestino. O outro, a droga de preferência dele é se entupir de remédio. O outro é se entupir de pornografia. O outro é se entupir de comida compulsivamente, açúcares e comidas porcarias. Então essa é a lista de preferência. A droga em si é só uma preferência que a pessoa escolhe, que ela se identifica com a droga. Então a adicção é a doença. Não adianta você só tirar a droga de um adicto se não tratar a doença, se não tratar o lado espiritual, mental e físico. E você falou que faz 1 ano e meio que você teve a consciência dessa questão da adicção. Isso. E faz quanto tempo que você está considerado limpo, que você começou esse processo de transição? 1 ano, 8 meses e alguns dias. Não vou saber o dia exato porque tá... Vamos ver aqui, né? Tá aqui, tá até no aplicativo. Cada dia é um dia muito importante. Então a gente Sim, que um dos 12 pilares, né, que trabalha muito nos 12 passos, é só por hoje. Aliás, olha, 1 ano, 9 meses e 11 dias. 11 dias? 1 ano, 9 meses e 11 dias. Porque foi a data que eu me internei, né? Você teve o processo de internação. Sim, eu passei por esses 3 episódios. Mas eu vou falar um pouquinho mais antes, porque assim... O que a gente escutava dos nossos pais? Se você fumar aquele baseadinho ali, você vai virar aquela pessoa ali. E apontava para algum morador de rua. Se você tomar aquele negocinho, você vira aquilo. E a primeira vez que eu usei, eu virei o super-homem. As pessoas que estavam do meu lado eram lindas. Trabalhavam. Ou então eu era muito jovem, 14 anos, elas estavam bem na escola. Elas estavam usando já há 3, 4 anos e as meninas eram lindas, os meninos eram lindos. Você começou com o quê? Com 14 anos. Já com álcool, o álcool ele já foi a porta de entrada porque... Olha como que é o álcool. Eu sou de 88, venho de uma geração dos anos 90 ali, na minha infância. Você ligava a televisão, mulheres bonitas, homens bonitos, fazendo pagode, propaganda de cerveja. O carro do Ayrton Senna, que é o meu marido, era um pacote de cigarro. As propagandas antidrogas me davam mal vontade de usar droga. Tanto que na minha palestra não é antidroga, é palestra de consciência e informação. Eu nunca vou falar para alguém parar de usar, porque falaram para mim e nunca deu certo. Uhum. Então, eu vi aquelas propagandas me despertavam interesse. Quando minha mãe, meu pai, por falta de informação, falavam, olha, se você usar, você vira morador de rua. Se você usar, você vai morrer. Eu usei, não virei morador de rua, virei um super-homem, me senti mais bonito. Toda a vergonha que eu tive sumiu. As pessoas começaram a me aceitar. Aquele grupinho da escola começou a me aceitar. Aquele grupinho que eu queria participar começou a me aceitar. Aquela falta de busca de aprovação que eu ficava, se resolveu. Então eu falei, minha mãe tá mentindo. E aí eu comecei a minha pesquisa, porque a curiosidade foi o meu maior gancho para usar. Graças a Deus eu tinha uma infância muito boa, não tenho traumas pesados. Todo mundo tem traumas, mas os meus traumas são considerados leves e medianos porque eu identifiquei e tratei. Então eu consegui, por curiosidade, fazer essa pesquisa de drogas. Então o álcool, ele foi legal até um determinado ponto, porque o dependente químico ele vive numa pesquisa até encontrar a droga de preferência. Então tem esse termo também que eu acho bem interessante, mas que é quem você falou,
o vício em si, ele caminha e ele alterna para várias coisas, mas tem a droga de preferência, né? Sim. E aí a pesquisa. Então você vai pesquisando inconscientemente. Você vai pro álcool, aí naturalmente maconha, rapidamente eu já estava no êxtase, rapidamente no LSD, haxixe, e as pesquisas foram aumentando, os contatos foram aumentando. Como eu vivia muito em festa, eu fui morar nos Estados Unidos, os contatos com remédios psiquiátricos também foram aumentando. Toda essa parte mesmo de LSD, de haxixe, de êxtase, de MDMA, metanfetamina, até eu tinha experimentado a cocaína, mas eu não, o negócio do nariz não tinha me dado assim muito gosto. Só que a nossa vida ela vai andando, né? E a minha vida ela foi andando durante anos. Eu usei droga durante 21 anos, né? Só que os últimos 7 foram tensos, que foi quando entrou a cocaína. Quando a cocaína entrou, eu estava começando... O que eu estava fazendo? Eu estava com um emprego muito bom, começando a produzir eventos, virei DJ, e aí eu não dormia. E quando eu utilizei a cocaína, ela me tirou toda aquela vergonha, todo aquele medo. Se eu estava com vergonha de tocar, ela me tirou. E é muito interessante isso que eu vou falar agora, porque muita gente acha que drogas é coisa de festa de música eletrônica, de carnaval em Salvador, de bagunça, de rock and roll, e nada. Ali é um lugar recreativo, que as pessoas... Tem muitas pessoas usando, mas quando você entra para os bastidores da cocaína, você vê que tem CEO de empresa usando, Tem você muito vê que tem alcoólico. diretor, executivos, tem de tudo. Basta você visitar os bastidores da cocaína. E quando eu entrei na cocaína e me apaixonei, porque aí eu falei, esquece todas as drogas que eu já usei, esquece. Fica só o álcool e a cocaína. Que aí foi um amor. Porque dizem que ele se autorregula, né? O álcool e a cocaína é o casal perfeito. Casal perfeito. Um te dá uma alegria, o outro te deixa, vamos dizer assim, um super-homem. Você fica eterno. E ali vai uma história de amor mesmo. Amor e ódio. Amor e ódio. Amor e ódio. Então, quando eu me encontrei com a cocaína ali em 2015, 16, eu fiquei apaixonado. E aí, eu continuo. E aí, eu falei, esquece todas essas drogas que eu já usei e vamos continuar e vou ficar nessa. Isso tudo eu falava pra mim mesmo. Bom, fiquei nessa pesquisa. Nessa pesquisa não, acabou a pesquisa. Encontrei meu amor e fiquei forte nela. Forte, aí foram passando os anos, foram passando, e ela vai entrando na minha vida. Se era só pra usar na festa, não, agora ela vai ser pra eu trabalhar. Antes era só de final de semana, vou começar de quarta-feira pra ver um jogo de futebol. Agora eu emendei até quinta, vou ter que usar a quinta pra ir trabalhar. Aí chegar na sexta, hoje é sexta. Então o que era só de final de semana começou de quarta a domingo. Então ali começou a entrar nos meus dias. Segunda-feira era aquele dia que eu ficava cozido no sofá, ou no sofá não, ia trabalhar cozido, porque eu sempre trabalhei. Então praticamente só segunda-feira eu não estava usando. Ou às vezes até segunda-feira. E aquilo foi indo progressivamente. Então, eu falei que eu tive as experiências do CCC, cadeia, caixão e cemitério. Nos Estados Unidos eu cheguei a ser preso por estar muito louco, tirando racha na rua. E lá é jaula. Vamos dizer assim, a gente assusta quando está no Brasil falar de cadeia, porque acha cadeia você tem que fazer, aqui no Brasil você tem que fazer uma merda muito grande para você ser preso. Né? Lá nos Estados Unidos, de uma maneira correta, se eu estou muito louco dirigindo, tirando racha, eu posso tirar vidas. E eu sou um criminoso fazendo isso mesmo. E o Brasil tinha que fazer isso também. Então, eu acabei ficando 2 dias na cadeia, só que eu achava legal, era molecão. Quando eu entrei nessa jornada aqui no Brasil da cocaína, porque eu não cheirava nessa época que eu fui preso. Quando eu voltei para essa parte pra essa jornada da cocaína, tive uma overdose em 2018, no qual eu fiquei 2 dias entubado em coma e 7 dias na UTI, com os rins parados, robô de hemodiálise do meu lado. Mas eu parei 6 meses de usar depois disso por medo. Não porque eu queria. 6 meses. 6 meses. Aí eu usei a primeira vez, o medo sumiu. Voltou a ser o super-homem. Voltei a ser o super-homem. Tive um acidente grave de carro em 2014 aqui no Brasil também. Então a morte me deu uma chance. Eu bati lá na trave nessa overdose. A cadeia eu tive a experiência. E eu fui internado em 2023. Então eu passei, vamos dizer assim, pelos 3 Cs que eu comentei no começo. Você ficou quanto tempo internado? A internação foram de 3 meses. E para eu chegar nesse período da internação, eu tive que perder muita coisa. Porque eu sempre fui o adicto, ele é uma pessoa tão manipuladora
Puta, isso que eu fazia de tudo para usar. Então, se eu para usar, eu tenho que fazer o quê? Me formar nas faculdades, entrar em bons trabalhos, e eu entrava, eu conseguia bons trabalhos. Entrevista de emprego era comigo mesmo, porque eu conseguia fazer as melhores entrevistas, entrava, achava que dava conta de um trabalho, porque eu trazia números, mas eu estava sempre anestesiado. Trazia um resultado para a empresa, mas eu poderia trazer muito mais se eu tivesse limpo, vamos dizer assim. Então eu fiquei anos aí da minha vida, 21 anos de uso, os últimos 7 nessa destruição da cocaína, mas eu conseguia bons trabalhos, eu conseguia ter uma desenvoltura, até que teve um momento, em 2023, que eu já tinha perdido casamento, outros relacionamentos, confiança de família, e só ficou o trabalho. Que é aquela fase que o cachorro morre, entes queridos, familiares adoecem, começa a acontecer uns probleminhas, que é normal, mas o adicto não sabe lidar com frustração. Então, o adicto não sabe lidar com frustração, com alegria, com tédio, ele não sabe lidar com nada. Sim. Foi aí então que eu, em 2023, comecei a ter crises de pânico muito forte e eu não conseguia mais entrar no trabalho, que era a única coisa que me restou, um bom trabalho. Foi quando comecei a ter muitas crises de pânico, já tinha perdido relacionamentos, como eu comentei, e eu resolvi me matar. Jura? Eu falei, vou tirar minha própria vida, que é o que basta. Eu tinha uma concepção que o sucesso, ele era você ter bom trabalho, empilhar diplomas, empilhar cargos, ter uma filha, um filho saudável, e bancar isso, porque a sociedade vendia isso, o sucesso material. E o sucesso é você equilibrar o seu corpo, mente e espírito, o seu lado espiritual, e aí sim você consegue alinhar o lado profissional como quarto objetivo, né? E eu achava que o lado profissional era todo o objetivo máximo. Então eu resolvi me matar, foi então que eu fui determinado para um certo lugar, que era um precipício lá no interior de São Paulo, onde as pessoas saltavam de paraquedas, só que não tinha ninguém saltando de paraquedas numa quarta-feira chuvosa de inverno, era tipo pegar uma trilha. Eu fiquei lá sentado, falei, quando acabar minha cocaína, quando acabar meu álcool, eu vou me jogar. Foi nessa que apareceu um casal no meio do mato, andando, com mais cocaína e mais assunto para contar. No meio do nada. Aí que eu comecei até a acreditar em Deus depois desse episódio, porque eu achava que acreditava, mas só falava da boca para fora, porque num episódio que eu estava determinado para acontecer, não era fluxo de droga nem nada, tinha um casal e eles passaram ali e viram uma situação, eu de social da empresa, sentado numa cadeirinha de praia, porque eu levei uma cadeirinha de praia na beira do precipício, usando no meio do mato e na frente de um lugar, de um precipício. E aí eles me levaram, me distraíram, eu falei, nossa, legal, vocês têm mais? Tenho. E eles eram legais para os assuntos que eu gostava na época, que era falar besteira. E eu acabei indo para casa deles, fiquei 3 dias lá com eles, cheirando, bebendo, falando groselha, e esqueci de me matar. Foram depois desses 3 dias que tinha polícia, tinha família, tinha emprego, tudo atrás de mim, que eu estava sumido, sem celular, sem nada, e aí eu resolvi me internar, de desespero, de vergonha e de uma tentativa desesperada de parar de usar droga, porque eu tinha tentado de tudo. Eu tentei pelos outros, na verdade. Eu era para salvar casamento, aí tinha a primeira briga séria no casamento, voltava a usar. Era para entrar no emprego, entrava no emprego, ganhava mais dinheiro, usava mais. Quando minha filha nasceu, eu vou parar. Minha filha nasceu, eu usei na maternidade. Quando eu entrar nesse trabalho, eu vou parar, ganhava mais dinheiro, usava mais. Então sempre que eu tentava parar pelos outros, eu voltava. E nessa oportunidade eu falei, eu vou me internar. Porque tem essa questão também do usuário, que você falou essa questão do suicídio, mas tem desse suicídio inconsciente. Sim. Essa questão do do amor próprio, você querer se maltratar, sim, não se aceitar, que nem várias questões, e você ir trabalhando fuga da realidade, né? E querer ali trabalhar essa questão do que eu vou fazer para sumir agora. Perfeito. Pensamentos destrutivos, atitudes destrutivas, uso de droga, álcool, você está se matando inconscientemente ou até consciente, né? Sim. Mas era um suicídio mesmo. E aí, nesse total desespero, foi a primeira vez que eu falei, não, agora eu zerei o game das drogas. Já aconteceu de tudo. Não tá mais legal, não tá mais gostoso, não tá mais prazeroso. Foi então que eu decidi chamar um motorista de aplicativo e me internar. E aí que eu me internei dia 22 de junho de 2023,
Dia 23 de junho de 2023 foi meu primeiro dia limpo. E desde até então eu estou limpo. Fiquei 3 meses internado. Dentro da clínica, eu entendi o que era a doença, que eu expliquei aqui. Eu me emocionava porque eu achava que era só uma falta de vergonha na cara. Falta de Deus. Eu falei, agora eu sei corrigir os meus problemas. Eu sei, vou fazer esse detox aqui na clínica, porque às vezes é necessário você sair da sociedade para fazer esse detox, justamente porque eu acho que eu não conseguiria, não, tenho certeza, eu não ia conseguir parar sem ser internado. Eu precisei desligar o celular, sair dos problemas da sociedade para cuidar de mim. Isso, eu acho que isso que você trouxe é muito importante, assim, porque uma das maiores dificuldades que eu vejo na pessoa que está buscando essa cura, esse tratamento, essa consciência, é esse contato com o mundo com os gatilhos que levaram, desde a amizade, desde os próprios gatilhos, a facilidade de entrar do conseguir enquanto tá ainda nesse processo de desintoxicação, porque vai ter a crise de abstinência, vai ter várias questões ali, vários processos, várias fases desse desmame. E outra coisa que eu queria falar com você é porque o próprio processo quando você está em processo de abstinência é entrar com os medicamentos. E você falou aqui que acabou também se viciando nos medicamentos, tal. Como foi esse vício na medicação? Na verdade, eu desmamei os remédios na clínica. Você desmamou os remédios na clínica também? Isso. Quando eu entrei lá, que eu usava os remédios como compulsão, não era como tratamento, né? O dependente químico, ele tem muito problema com remédios psiquiátricos. Eu não estou falando de transtornos mais graves, tá, pessoal? Tem um vídeo meu que gerou muita polêmica de remédios psiquiátricos e a turma começou a falar de transtornos, de patologias muito mais pesadas. Eu estou falando de dependência química, de alcoolismo, de nóia, de louco mesmo. Porque a gente não respeita a bula, a gente não lê bula de remédio. A gente não respeita a receita médica. Eu manipulava dois psiquiatras ao mesmo tempo para ter mais remédio, até eu descobri o mercado paralelo. E aí eu usava compulsivamente ansiolíticos, hiperfoco e tudo mais. Então, quando eu cheguei na clínica, o psiquiatra falou, a gente vai ter que desmamar. E aí foi esse desmame. Então foi uma das abstinências mais difíceis, porque vem uma vozinha, né, para dormir, você não vai dormir. Tá? Mas quando você entra na rotina da clínica, de acordar todo dia, memorar, fazer as atividades, você cansa no final. Então eu consegui desmamar. Hoje eu não tomo nenhum remédio mais e existe a ala de psiquiatria numa clínica, Sim. Que aí é mais necessário os remédios. Mas não é uma regra ter essa troca de remédios. Ela tem que ser até feita com muito cuidado, justamente para você não substituir o vício. Mas eu acredito em remédios, eu acho que remédios eles são fundamentais para tratamento, estou falando de dependência química, porém ele não é a solução. Né? Ele é uma ferramenta para você chegar na solução. É uma transição. É uma transição. E não ter que ficar refém dele também. Mas cada um tem uma jornada, essa é a minha visão. Então eu desmamei os remédios, tirei cigarro, tabaco, tudo. Eu consegui fazer esse desmame completo e hoje estou aí. E você falou aqui também que teve essa questão das percas, né? Das consciências que vai gerando os problemas das fugas. E eu vejo também a dependência química, né? Considerado que é uma doença familiar, que tem toda uma questão do dependente e da codependência. Que é essa questão que às vezes a pessoa adicto, ele não tem consciência e às vezes ele até consegue parar de usar, mas ele tem alguns comportamentos que ele não conseguiu trabalhar, porque ele não trabalhou aquilo que levou, seja uma carência, seja os traumas, que eu acredito que você trabalha muito nisso dentro da linha da terapia, a gente vai entrar mais sobre isso. Mas eu queria que você falasse sobre essa questão das suas percas afetivas. Desde a sua mãe, que eu acredito que começou lá, que a mãe tem essa questão, e até dos seus relacionamentos sexuais afetivos. Legal. Tratar a doença ela é muito mais a fundo, né? Sim. E é aí que é o difícil. Nós chamamos de defeitos de caráteres, ou falha de caráteres, que é os pontos mais aguçados do dependente químico. A grandiosidade, a autossuficiência, a busca de aprovação, uma arrogância, carência, egocentrismo, egoísmo. Porque eu achava que eu não era egoísta.
Oh, como assim eu sou egoísta? Eu divido até minha cocaína com meus amigos, divido... Você é mó brother, você é mó legal. Compro presente pra minha filha, pra minha esposa, pra todo mundo, porque eu achava que o egoísmo era tudo... A minha vida achava que tudo era material. Só que eu era um baita de um egoísta, porque pra eu estar promovendo um evento familiar, eu tinha que estar realizando o desejo da minha mente. Ou seja, sempre com álcool e cocaína. Então eu era um egoísta, porque se eu não estivesse em desejo, eu não estaria feliz. Então isso é um egoísmo. Então tratar a doença, tem muita gente que para de usar, mas não trata isso, e fica uma pessoa asquerosa, que ninguém consegue chegar perto. Até porque tira a coisa mais gostosa da vida, que é a sensação. Que entra as projeções, né? Em várias questões. O núcleo da doença, da adicção, é o isolamento. Seja na ativa, que você usa tanta droga e começa a ficar sozinho, não querendo ver mais ninguém, ou seja na vida limpa. Se você não tratar seus problemas, seus traumas, seus medos, seus defeitos de caráter, você fica uma pessoa intragável. Eu acho que todo mundo em casa tem aquele tio que quando não tá bebendo no churrasco, ninguém consegue chegar perto. Fica um cara asqueroso, bicudo, bravo, nem ele se aguenta. maltratando a esposa, os filhos, os sobrinhos. É exatamente isso. A pessoa que não trata, ela fica mal. Não existe sensação mais gostosa e prazerosa explodindo na minha cabeça do que um efeito de cocaína. Então eu tive que me desconstruir e me construir novamente. E falar para minha mente. Porque minha mente mente o tempo inteiro. Falar para minha mente, quem está no controle agora sou eu. E não vai ter mais aquela explosão. Agora os prazeres não é mais instantâneo. Os prazeres são na médio a longo prazo. E é aí que o esporte entra muito também, que a gente pode falar depois. Sim. Então, eu tratei isso. E para eu entender isso, foi muito difícil. Eu falei do egoísmo. O egoísmo foi um dos fatores principais para eu destruir meus relacionamentos. Né? A minha mãe, por exemplo, você comentou da minha mãe. Muitos lugares perguntam, mas sua mãe não percebia? Era uma falta de informação. A geração da minha mãe, não era todo mundo que usava droga. Minha mãe não sabe que eu cheiro de maconha. O que ela conhece? Cigarro e álcool. Então, se eu estava alterado, o que era o álcool? O álcool passava um pano para mim, porque o álcool é socialmente aceito. Exatamente. Ele é romantizado. Romantizado. E aí, trazendo essa consciência do álcool, trazendo consciência mesmo, que o pessoal fala muito que a porta de entrada é a maconha, não... Mas a gente sabe que a porta de entrada para os outros tipos de droga é o álcool. Porque você fica ali mais vulnerável, você fica ali se sentindo o bam, e assim, aí vai. Sim. E descriminalizar um pouco, desassociar essa questão da maconha com o porta de... Não, e é isso que você falou, essa questão, porque o álcool é socialmente liberado. Qualquer Sim. festa de criança tem álcool. Sim. E o pior, né, por isso que eu considero o álcool a droga mais perigosa. Sim. Não pelo fator químico, mas pelo fator aceito. Que você, desde criança, você está vendo seus pais, seus tios, seus amigos bebendo. Então, entra no seu inconsciente o quê? Que é ok fazer aquilo. Já cocaína e crack, você sabe que não é ok. Você pode até entrar nessa jornada, mas você já entra... Sabendo que você é excluído. Sabendo que você está fazendo errado. Sim. O álcool, você entra para fazer parte da sociedade. Isso que eu ia falar. Para você ser aceito. E aí, o que eu percebo na dificuldade do álcool é que quando você passa a não associar... Você começa a associar a sua felicidade ao prazer, lazer, a álcool. E quando você tem esse insight, fala, não, eu não preciso do álcool para ser feliz ou para socializar. E aí você também começa a ser excluído dos rolês, porque não faz mais sentido. Não faz. Aí quando você fala, não, eu não bebo, aí a pessoa fala, nossa, mas por quê? Que não sei o que. Aí vira tipo assim, e é isso, até essa consciência que eu posso ser muito feliz, tipo, só que... Tem uma coisa que eu pego muito no pé, porque eu não bebo também, lógico, álcool é uma droga. Só que quando eu frequento happy hours, alguns eventos familiares, até outros eventos do cotidiano, você se destaca porque você é o único que não está bebendo. E aí, eu também faço dieta, então não estou comendo os amendoinzinhos na mesa. Então todo mundo fica perguntando, por que você não bebe? Por que você não bebe? Eu falo, não quero. Hoje eu não quero. Aí as pessoas começam a ficar mais alteradas, vem pela terceira vez, não bebe. Toma essa cachaça, é de coco. Ela é docinha. Aí eu já olho no olho da pessoa e falo, meu irmão, deixa eu falar um negócio pra você. O problema não é o gosto. Eu amo o gosto, do amargo ainda. O problema é que eu sou dependente químico e alcoólico, se eu tomar um gole dessa cachaça, passo 3 dias cheirado, sumido, ninguém vai me achar. Aí a pessoa me olha assim. E eu falo isso, as pessoas, quem me conhece fala, você não precisa pegar tão duro. Eu falo, é a terceira vez que essa pessoa tá me falando isso, pra eu beber, insistindo em beber. Sim. E por que eu falo isso? Porque atrás de uma pessoa que não bebe,
pode ter muito sofrimento. Seja porque é dependente químico, alcoólatra, ou seja porque é uma pessoa que viu a vida inteira o pai espancando a mãe e tem trauma daquilo. E ela não bebe, ela tem ranço, ela não gosta do álcool. Só que tem essas pessoas que querem que todo mundo bebe. E você tem que justificar o motivo de não beber. Não é que você tem que dar um motivo. Às vezes eu dou um motivo. Olha, já bebi muito na minha vida, tive uns probleminhas, não quero beber. Mas por quê? Ou seja, vocês têm que justificar o motivo de não beber. E aí que vai a minha briga com essa galera. Porque eles têm que respeitar quem não bebe. E outra coisa também do álcool socialmente aceito. Eu vou te falar uma visão minha. Eu cresci pequenininho, curioso, mini dependente químico. O que eu olhava de final de semana? Pô, os adultos são mal encarados não, mal-humorados, sérios durante a semana. Sim. Porque eles trabalham, trânsito, bravo e tal. Chega no final de semana, estão o quê? Felizes. Em reunião deles, alegres, fazendo churrasco com o quê? Com uma cervejinha na mão. Uma bebida com colarinho e amarelinha. E eles estão sorrindo e a criança está olhando. Mas ele é bravo durante a semana e feliz com aquele copinho na mão. Aí a criança vai fazer o quê? Vai pegar. Aí fazem o quê? Não pode, você é criança, isso é bebida de adulto. Aquilo entra na cabeça da criança. Aí você vai crescer mais um pouco, vai pegar? Não pode, você ainda é criança. Quando a gente faz 14, 15 anos, quem se sente? Adulto. Vai lá, pá, bebe. Aí fala, nossa, eles têm razão. É isso mesmo. É por isso que a informação e a realidade é importante para você falar para os seus filhos. Você quer beber? Você é um cachaceiro? Você quer encher a cara? Fala, filhão, isso aqui, ó, é uma bebida que você não pode beber ainda. Mas quando você tiver aí seus 16, 17, 18 anos, a idade que você achar justo pro seu filho, o papai vai beber um com você. Mostra a realidade para ele. Vê qual é que é. E ó, tá aqui. Se você encher a cara, bater o carro, formar briga na rua, o papai vai ficar bravo com você. Mas aí, para chegar a esse nível de conversa e consciência, você precisa estar nesse lugar. O problema é que às vezes é o pai que vai dar e vai achar bonito e legal. Exato. E aí entra uma outra questão que eu volto a falar, que é essa questão da doença familiar da codependência. Isso. Que você falando dessa questão da sua mãe, né? Que na época ela nem sabia a diferença do cheiro da maconha. E aí o álcool acabava passando um pano ali. Mas é porque toda doença, ela gera como diz, a própria mãe às vezes acaba facilitando de uma certa forma inconsciente o uso devido a essa simbiose dessa relação de codependência. E eu queria que você falasse mais sobre isso também. A adicção, a dependência química, o alcoolismo, é a única doença que adoece a família. Sim, que é conhecido como uma doença familiar. Exato. Porque eu vou dar um exemplo de um câncer. Né? Sim. Eu estou passando até isso na minha família também. Todos sofrem. Mas a dependência química, o alcoolismo, a adicção, todos adoecem juntos. Só que o pior, eles não têm anestesia que o adicto tem. Eu me anestesiava. Eu ainda fui, vamos dizer assim, como eu sempre sustentei o meu vício, tinha trabalhos, conseguia bons trabalhos, manipulação e tudo mais, minha mãe não percebia. Se minha mãe fosse falar uma coisa, eu falava, meu... Tô pagando. Entendeu? Eu tô na minha. Então, vamos dizer assim, existem dois tipos de mães, de familiares. Os que não aguentam mais ouvir o dependente químico falar que vai parar. E o caso da minha mãe, que não sabia que eu usava, achava que era álcool. Então, eu saí da clínica, minha mãe ficava assim nos meus olhos. O que é o Guilherme usando? Hoje ela sabe como que é o Guilherme não usando. Hoje eu sei, que eu também não sabia. Então, existem esses dois tipos de pais. Esses que, vamos dizer assim, que adoece, que é o mais comum, de não aguentar mais ver as promessas, que vai parar e tudo mais, porque o adicto vive fazendo promessa. Esses adoecem junto. E é muito difícil lidar, porque existe é fácil falar aqui que eu sou dependente químico, mas para uma mãe, se tiver falar, larga ele. Vai. O certo larga, vai lá. Porque o adicto tem que se fuder para despertar. E o se fuder é relativo. Tem gente que está na rua, em situação de rua, perdeu tudo. E ainda fala, não, dá para cavar mais esse poço. É relativo. O fundo do poço é relativo. Cada um tem o seu. E se você for se comparar com o do lado, sempre vai ter um poço mais fundo que o teu, pra você cavar. Então, essa parte da família, existe muito da comparação. Ah, mas meu pai também bebe. Ah, mas você bebe, mãe? Só que assim, pessoas podem beber, algumas. Né? Pessoas conseguem beber e parar. Porém, quando você está numa jornada familiar, você tem que jogar junto. Né? Ah, seu filho está com problema. Cara, não pode ter cerveja na geladeira. Véio.
Você tem que ajudar. Tem que ajudar dessa forma. Só que também tem aquela questão de... Ele quer ajuda? Ele tem um real desejo de parar? Eu conheci pessoas com 80 internações. Sim. Todas amarrado e levado. Sim. Não quer parar. Sim. Ele até fala que quer, mas não tem o desejo. Então, existem níveis dessa doença. Eu falo que a adicção é igual a gripe. Ela começa sendo um resfriado, mas pode chegar até uma pneumonia. A adicção também. Essa comparação, muita gente fala, não, mas eu não sou viciado, eu não sou adicto, eu não uso todo dia, eu só de final de semana. Mas faz o que de durante a semana? Fica atrás de prazer instantâneo o tempo inteiro para aliviar essa abstinência semanal. Então assim, eu só cheiro e bebo de final de semana, mas de durante a semana tô usando pornografia, açúcar pra caramba, maratonando série, se entupindo de prazer instantâneo com café, açúcar, cigarro o tempo inteiro, compulsivamente, para chegar na quinta, sexta-feira à noite e mas não, só cheiro de final de semana, eu só bebo de final de semana. Então, o adicto, ele é o escravo. Adicto significa ser escravo de, é a origem da palavra no latim. Ser escravo de algo, escravizado. Você é escravo do prazer instantâneo. É isso. O prazer a pessoa vai escolher. Vai ser escravo do prazer instantâneo. Então, essa comparação de quando você já é escravo desse prazer, quando você já não consegue mais levar sua filha numa praia sem estar bebendo, que você não consegue mais encontrar aquele seu amigo sem olhar para ele e não estar bebendo. Se você falar, se não for para me chamar para tomar uma, nem me chama. Eu nem vou nessa festa se não puder beber, se eu tiver que voltar dirigindo. Exatamente. Virou escravo. Uhum. Você não consegue mais viver. viver. Não tem consciência. Não tem consciência. Não consegue, às vezes, aproveitar uma festa de criança porque não tem bebida, então eu vou embora. Então, a pessoa não tem um nível de consciência do quanto ela tá doente. Todo mundo acho que conhece. Olha, essa festa do nosso tio, ele é muito religioso, não tem bebida alcoólica. Nem vou então. Tem pessoas que fazem isso. Por quê? Tá escravo, mas ela não se considera alcoólatra. Não, porque é socialmente Então, assim. Eu não bebo todo dia. Mas ela é alcoólatra, porque ela já é escrava disso. Só que o degrau da doença dela ainda está na prevenção, que dá para evitar coisas piores. E é aí que eu gosto de alfinetar as pessoas na internet. Porque se as pessoas despertarem, entender o que é a doença, elas podem prevenir o que aconteceu comigo ou prevenir uma morte. Porque tem muita gente que morreu nos primeiros estágios da doença. Numa batida de carro, numa briga de trânsito, num suicídio. E eu acho que mais ainda, né, Gui? Eu acho que... Fora isso, são os comportamentos de risco. Sexo sem camisinha, uma gravidez indesejada, você falou acidentes. Então, assim, ou são outros comportamentos de risco que tá meio que associado ali. Os próprios acidentes que você comentou. Então, você pode... É muita coisa, as próprias violências sexuais. Sim. Então, tem muita coisa que está coligado a essa doença. Perfeito. E você falando com relação aos relacionamentos, né? Tipo... Você falou que ninguém larga, ou ninguém para, ou ninguém consegue de fato parar, independente de quantas internações você tiver, se não for um desejo genuíno. Uhum. E essa questão da codependência é tão forte porque geralmente, eu falo que a mulher tem um pouco mais disso, dessa questão de querer salvar o homem, de querer, não, o meu amor vai cuidar, e de você entrar nesse maternar desse cuidado. E que nem você falou, e ouvi várias vezes, não, eu vou parar, não. Ou então entra na violência, né, que a pessoa entra em uso e bate, entra nesse ciclo vicioso. E o que acontece também, como você falou assim, quando a pessoa às vezes para de usar, de ter aquele uso, ela não se identifica. Então tem várias questões aí amarradas nesse relacionamento que eu já vi também casais se separarem porque a pessoa parou de usar e aí ela perdeu a identidade, deixou de ser legal, passou a ter outras questões, e aí? Então assim, são várias camadas, várias partes dessa cebola para trabalhar. Muitas. Eu tô há 1 ano, 9 meses e 11 dias e cada dia eu me descubro mais. Eu tive poucas namoradas, entre esposas e tudo mais, não vou falar nomes, lógico, mas eu tive os 3 tipos, dentre meus relacionamentos, não estou falando que foi só 3, eu me relacionei com os 3 tipos de, vamos dizer assim, de mulheres para um dependente químico. Eu me relacionei com a que odiava qualquer substância, preconceito até sobre quem é drogado e quem é alcoólatra. Eu me relacionei com quem usava, mas não é dependente químico, ou seja, quem usa recreativamente, quem consegue cheirar 3 carreiras de cocaína e dormir. Sim, e eu me relacionei com pessoas que gostavam mais do que eu. Sim. Ou seja, eu consigo dizer que com as 3
tipos de pessoas, eu usei do jeito que eu queria. Só que a que gostava mais de lasanha era flau. A gente acha que vai ser legal, mas a bomba atômica é pior. A explosão vai ser pior. Com a que usava, mas não usava sempre, usava igual, só que sempre escondido, naquele desespero, fingindo que não estava dormindo, mas não estava dormindo. E com a que abominava, foi até um momento que eu falei, não, eu gosto mais da droga do que de você. E na verdade, quando a gente está sobre os vícios, a gente gosta mais do vício, da droga, do que qualquer outra pessoa. Essa é real. O amor preferido é a droga. Ah, eu amo meu filho, eu amo minha esposa. Ama nada. Você ama a droga. Você pode até amar sua esposa, seu filho, mas você ama mais a droga. Isso eu falo por propriedade, porque eu tô limpo. Porque hoje eu percebo que eu realmente amava aquelas pessoas, mas eu amava muito mais a cocaína. Às vezes uma pessoa tá olhando em casa pra mim falando, que absurdo, eu sustento minha filha. Fica limpo. Fica um ano limpo. Você vê como você amava mais a droga do que sua filha. Ou seu filho, ou com sua esposa. E é muito louco isso dessas camadas que você falou, porque eu, hoje, limpo, fazendo terapia, trabalhando fui lá atrás, desconstruir meus traumas, meus medos, minhas crenças limitantes, meus julgamentos, meus preconceitos, toda aquela bolha que eu fui criado, desconstruir para virar uma pessoa melhor, evoluir como um ser. E aí eu entendi que hoje, até as pessoas que eu me relacionei, hoje não me chamam mais atenção. Estou dizendo como, sexualmente falando, eu admiro essas pessoas como pessoas, mas eu não teria uma relação mais com elas. Porque o Guilherme mudou. Eu mudei até o tipo de atração que eu tenho por pessoas, por mulheres. Então, assim, isso muda até, você fala, caramba, cara. Por isso que é importante, quando você fica limpo, é sugerido 1 ano sem relacionamentos. Você está se conhecendo. Quando eu saí da clínica, eu só conhecia nóia, só conhecia louca. Se eu pegasse meu celular, eu só ia ter louca. Eu não podia chamar elas, né? Que é mais fácil quem tá caído puxar você para baixo do que você querer levantar alguém. Isso é outro padrão também. Salvador, síndrome de Salvador. Então eu fiquei 1 ano sem beijar na boca, não porque eu queria, porque ninguém queria também. Mas foi muito bom, porque eu me encontrei, eu me reconheci, eu me reconstruí. E hoje eu falo, eu amo a minha solitude, cara. Hoje eu moro sozinho de verdade. Antes eu não morava sozinho. Era sozinho, mas sempre tinha louca, droga, traficante, tudo em casa. Eu só dormia sozinho, quando dormia. Então hoje eu desconstruí essas camadas que você falou, internas. E hoje os relacionamentos que eu tenho são, até, vamos dizer, para eu sair com uma pessoa, já existe não é uma análise, já existe uma energia. Porque essa frequência que eu tô até afasta as frequências que eu não quero que estejam perto. Naturalmente, só na conversa. Então, quando eu me relaciono com alguém, vem pessoas incríveis, porque eu tô bem. Entendeu? Então, as pessoas, eu vejo muita gente na internet falando, eu só conheço homem que não presta, eu só conheço mulher que não presta. Será que o problema está nas mulheres e nos homens? Sim. Será que não está no espelho? Sim. Será que não está em você? E hoje você está se relacionando com alguém? Você está namorando? Não estou namorando. Pelo simples fato de... Conheci pessoas muito legais, né? Mas pelo simples fato de... Não existe regra, né? Não, eu sou um cara muito aberto. Assim, a hora que acontecer, vai acontecer. Então, eu também chateei muitas pessoas na minha vida. E quando eu me relaciono com alguém, eu preservo isso. De não chatear mais ninguém. E eu tô conseguindo, porque eu não faço mais merda. Antes eu fazia um monte de merda. Então, as pessoas que eu tô me relacionando, que são muito poucas, eu viro até amigo. De tão íntimo que a gente fica. Sim, porque o relacionamento vai para um outro nível também de intimidade, né? E o respeito também, porque os vícios, você não consegue respeitar nem você, como você vai respeitar uma pessoa que você está se relacionando? Só que a gente acha que respeito é não trair. Não, cara, respeito é você saber falar, dar bom dia, abrir a porta de um carro, conversar, trocar uma ideia, escutar. Eu não sabia escutar. Se eu tivesse aqui na minha dicção ativa, eu só esperava você respirar para te atropelar e não deixar mais você falar. Eu não sabia escutar. As pessoas estavam escutando, eu só estava esperando ela respirar para eu atropelar a fala dela. Imagine minhas namoradas, coitadas, vinha falar um problema de trabalho, eu nem escutava. Só queria falar blé, em cima.
Então isso é desrespeitar um relacionamento, né? E a outra coisa que eu vejo, observo também, é essa questão do álcool, da droga, enfim, você vai perdendo o limite. Cada vez você vai buscando um limite maior. E você perde a noção quando você está invadindo o outro, quando você perdeu o seu limite, quando a pessoa vem, te invade, você começa a naturalizar coisas que não são naturais. Exato. Você começa, literalmente, você tá anestesiado que você fala, ai, tá bom, vai, enfim, ai, você vai colocando panos quentes ali. E outra coisa que eu queria perguntar pra você, né, já que a gente tá falando de relacionamento, sexualidade, o programa fala sobre isso, só com relação à sua relação sexual. Como que era essa questão? Porque eu sei que também tem essa questão de associar, pra ter uma relação ou pra relação ser ok, tem que estar em uso, enfim. E aí, quando tira também, há essa, fala, puta, mas associa o libido, o prazer com tudo isso. Eu queria saber como que foi pra você essa jornada. Olha, eu, 1 ano, 9 meses e 11 dias limpo, faz 1 ano, bom, que eu saí da clínica, 1 ano e 6 meses, 7 meses que eu saí da clínica, que eu aprendi a transar. Porque... Gente, isso é muito sério. E é verdade, eu tô entendendo o que você tá Mas falando. não dizer que antes eu não sabia. Sim. É porque antes eu só sabia anestesiado. Sim, você nem sentia, você não sentia todo. Não, então tinha que ter droga, tinha que ter álcool, tinha que ser com pessoas que gostavam. Porque se... Que ia aceitar você estar daquele jeito. Quem não gosta de droga não vai ser com quem gosta. E quem gosta não vai ser com quem não gosta. Não conecta. Então, pra eu sair com uma garota, eu tinha que saber se ela usava ou não. E a pergunta não é objetiva, a gente sente, né? Igual hoje, eu sinto quando a pessoa não usa. Então, quando eu saí da internação, outro motivo de eu ter ficado sozinho. Eu aprendi a respeitar uma mulher, eu aprendi a tratar uma mulher. E sóbrio, ou seja, se eu sair com ela, vamos dizer assim, um final de semana ou uma noite, eu tenho que viver aquelas horas integralmente, 100%. E hoje eu vivo. Drogado, eu não estava vivendo, eu só queria o prazer. Então, entre prazeres, eu estava anestesiado, eu estava sentindo o meu prazer, da droga. Quando eu saí da clínica, eu me encontrei, eu aprendi de verdade a falar com uma mulher, de verdade sair com uma mulher, respeitar. Eu tive que aprender a transar também, porque eu só sabia desinibido, com drogas e álcool. Então é um aprendizado. Você, eu tô te falando, parar de usar droga é desconstruir e reconstruir sua vida. Total. Porque eu moldei o meu mundo em função das drogas. Eu moldei o meu quarto, as minhas roupas, meus trabalhos. Ah, mas você trabalha numa baita empresa. Mas eu trabalhava para ter dinheiro para usar. Então, até do trabalho eu tive que sair. Eu moldei minhas amizades, meus pensamentos, o jeito que eu saía de casa, as mulheres, o jeito que eu conversava com uma mulher. Porque eu já tratava a mulher de um jeito que era só pra vir louca. É uma ferramenta, é inconsciente isso. Você já trata assim, porque se ela for de careta, ela já nem vai vir. Entendeu? É muito louco. Então, desconstruir todo esse Guilherme escravo de uma substância e reconstruir um Guilherme na luz, vamos dizer assim. Um Guilherme amoroso, respeitoso, que tem empatia. Então, eu vou te falar até um negócio, às vezes, eu fico tão amigo de uma mulher que a primeira aproximação é por vamos dizer assim, admiração sexual, vamos dizer assim, né? Um interesse. Aí eu me aproximo tantas vezes, fico tão amigo que eu prefiro manter aquela amizade. Porque talvez um relacionamento ali de um dia, de um final de semana, de um mês, estrague esse relacionamento. E eu preservo isso. Então eu aprendi a transar, eu aprendi a conversar, eu aprendi a me aproximar, a conquistar. E a conquista é muito louca. Porque a conquista gera dopamina. Sim. Eu sou carente de dopamina, porque eu sou um dependente químico. Então eu me peguei no começo dessa minha transição, me viciando por conquista. E isso também é errado. Porque eu também posso machucar pessoas. E eu conheço muito adicto, limpo, viciado em conquista. 3, 4, 5 namoradas, porque gosta daquela conquista. Que gosta daquela... É defeito de caráter de adicto, cara. Aquele jogo de sedução, exatamente, é esse jogo, porque assim, adicto, digamos assim, ele tem essa sedução, né? Ele é aquela coisa que... Manipulador. Né? E aí, então a pessoa, quando você tira a droga, você tira tudo, quais são os prazeres que ficaram? Muita gente vai na compulsão por sexo,
Eu sou um cara que hoje eu não quero ser refém de mais nenhum prazer. Eu, por exemplo, não como nem comidas muito prazerosas. Que eu vou dar um exemplo, eu faço dieta. Meu nutricionista ele fala, ó, você pode comer um hambúrguer no domingo. Eu não quero. Se eu comer um hambúrguer, eu querer 10. Se eu comer uma barrinha de chocolate, eu querer 30. Então eu não posso ter a explosão de prazer na minha mente. E tem gente que vai pro sexo isso também. Sim, Né? total. Então eu consegui dominar a minha mente quando a gente fala de prazer instantâneo. Tanto que eu me vigio. Se eu comer uma barrinha de chocolate, mas essa barrinha é zero. Me deram uma barrinha zero de uma marca de suplemento, eu comi, eu queria 30 dela. Porque ela é muito gostosa. Então eu falei, não quero mais, chega, não posso. E assim, e aí falam, mas é muito radical. Cara, mas eu prefiro ter o controle da minha mente hoje do que perder ela. Entendeu? Tem uma frase sua que você falou vendo um vídeo seu, que você fala, não sei se é um vídeo, um podcast, enfim, que você falou assim, que o adicto ele precisa de rotina, ele precisa dessa questão dos métodos. Então, assim, por isso que, inclusive, a atividade física foi tão... fez parte da sua jornada. E antes você não treinava? Como que foi esse movimento para você? Eu treinava para ter uma estética para ir para as festas. Entendi. Então, consegui uma época, mas a idade começa a chegar. Já não tem mais o físico já não tem mais a resposta de ficar final de semana em festa rave e trabalhando. Então o físico já não começa a vir as lesões. Aí na primeira cirurgia que eu fiz no ombro, eu me afundei no álcool e nas drogas, porque daí não tinha mais o esporte para segurar esse equilíbrio. Então eu treinava, mas aqueles efeitos sanfonas, né? E quando a gente fala de rotina, o adicto nunca teve rotina. Sim. A rotina é o que eu preciso fazer para usar. Se eu preciso trabalhar, eu vou trabalhar só para ter dinheiro para usar. Então, quando eu observei na clínica que a gente acordava e cuidava dos 3 pilares, corpo, mente e espírito, fazendo uma oração, fazendo um exercício físico e indo estudar, eu falei, preciso trazer isso para minha vida. Então, quando eu acordo, a primeira atividade que eu faço, eu já arrumo minha cama, já faço uma meditação, já faço minha oração e vou para academia, sem comer, em jejum. Eu já cuido dos meus 3 pilares, na meditação, parte mental, na oração, parte espiritual, e no treino, a parte física. E também cuido da parte mental na parte física. Porque o que a gente está numa vida limpa, a gente precisa de um ambiente, com novas conexões, com novas amizades, novos relacionamentos. 6h30, 7 horas da manhã, não tem cachaceiro e nóia na academia. Você começa a se conectar com pessoas que estão nessa busca. Porque todos os meus amigos e amigas estavam no uso. Então na academia começou a me trazer a parte de rotina, a parte de disciplina, começou a me conectar com pessoas, seja amizades novas, seja relacionamentos amorosos, emprego. Eu fui convidado para ser corretor de imóveis na academia. Eu consigo clientes para vender imóveis na academia. Eu virei dono do podcast por uma indicação de um cara que treina comigo, para fazer um episódio no Pode Recomeçar, e lá eles gostaram e me chamaram para ser dono. Olha o que a academia me gerou. Relacionamentos amorosos, amizades, empregos, mais do que um. E estética. E autoestima, cara. Porque a gente tira a droga, sem cocaína eu não me achava bonito, não me achava com capacidade de conversar com alguém, me achava tímido. Hoje eu me sinto bem. Hoje me trouxe uma autoestima. Hoje eu me sinto bem, hoje eu converso. Tenho confiança de conversar. E saúde também. Então, de brinde ainda ganhou a saúde. De brinde ainda me trouxe uma saúde. Então, quando as pessoas falam pra mim, e outra coisa, a zona de conforto mental. Não tô em zona de conforto. Tá sim, velho. As pessoas acham que zona de conforto é você estar num sofá. Não, mas eu trabalho todo dia, acordo cedo. Se você tá com um problema de vícios, você tem que sacudir a sua mente. Como você vai sacudir sua mente? Todo dia eu acordo às 7 horas para entrar 8h30 no trabalho, 9 horas no trabalho. Ou acordo a hora que você for. Você tem que acordar antes e sacudir sua mente, que sua mente vai falar, não levanta. Tá frio. Não, você vai levantar. Você vai fazer uma oração, você vai fazer uma meditação, você vai não tenho tempo de ir na academia, não tenho dinheiro. Faz uma caminhada. Faz um yoga. O yoga é fundamental, cara. O yoga, ele te dá o poder mental e físico. Existe uma frase que eu escutei no yoga, que eu levo pra minha vida, que eu tava lá todo contorcido, numa posição... Aí quem tava puxando a prática falou, busque o conforto no desconforto e desfrute. Eu tava num baita desconforto. Eu respirei e achei um conforto e desfrutei. Falei, isso eu vou levar pra minha vida. Se eu tô internado
fudido, num desconforto, eu preciso achar um conforto, porque eu preciso passar por isso. E desfrutar desse momento da maneira que dá. Eu escutei isso no yoga e levo pra minha vida. Então, o yoga ele é fundamental para você ter a parte de concentração, de respiração, parte de mobilidade, a parte, tá ruim aqui. A vida é ruim às vezes. Muitas vezes. Muitos momentos da vida é ruim. Mas você tem que achar um conforto ali. Então, faz um yoga de manhã. Tem várias práticas de yoga aí no aplicativo Mood, M-U-D-E, Mood. Entra lá. Parque Ibirapuera, Parque Vila Lobos, Parque das Bicicletas, aclimação. Todo dia tem, grátis. Só você fazer a sua inscrição e entrar lá. Faz com uma galera. Quem tá fazendo yoga no Parque Ibirapuera às 7h30 da manhã não tá usando droga, velho. Vai lá, faz isso, se conecta com pessoas novas, faz um bem pra sua cabeça. Isso é sair da zona de conforto. É sair daquela sua rotina viciada pra fazer uma rotina agora saudável. Você começa a controlar a sua mente. A sua mente fala, pô, não dá pra eu mentir mais pra ele. Ele tá no controle. Se eu tô falando pra ele não levantar pra não ir fazer 2 horas de agachamento na academia, e ele tá indo, ele tá no controle. Se eu tô falando pra ele comer mais uma barrinha de chocolate e ele não tá comendo, ele tá no controle. Se eu tô falando pra ele sair com aquela garota só por sexo e ele não tá indo, ele tá no controle. Então, isso é uma etapa. Parar de usar droga mudou minha vida, mudou minha maneira de pensar sobre tudo. Eu era briguento de trânsito, não brigo mais em trânsito. Então, tudo é uma questão de você reconhecer. De você primeiro se fazer um detox, parar de usar. Depois falar, mas por que eu usava droga, velho? Vamos voltar lá no útero da minha mãe? Sim. E vamos vindo? Sim. Vamos tendo amor, compaixão para as coisas que aconteceu, para os traumas. Eu falo que assim, as pessoas pedem muito cura. Vai para um pastor pedir cura. Vai para um padre pedir o exorcismo na cura. Vai para um terreiro pedir o passe, pedir a cura. Vai para um ritual das medicinas da floresta pedir a cura. Acha que a cura vai vir passar e levar. Mas não faz nada. Não faz a lição de casa. Não faz a lição de casa. Eu acredito numa intervenção da cura, mas a cura é a cura da consciência. A cura, ela sai de dentro. Ela tem ajudas externas, mas ela sai de dentro. Eu falo que, por exemplo, uma criança que sofreu o pior tipo de trauma, um abuso ou um abandono, você acha que ela vai curar isso? Não consegue, mas se ela trabalhar isso e curar a consciência, tirar aquela culpa daquilo que aconteceu, tirar aquela situação e ir trabalhando aquilo, ela vai ter uma vida mais leve. Não vai vir a cura de fora e vai tirar aquele trauma dela. Não vai, isso não vai acontecer, infelizmente. Mas se ela trabalhar a consciência dela, essa questão, ela vai conseguir ter uma evolução, ela vai conseguir ter uma vida mais leve. Isso é a mesma coisa para os vícios. Ninguém vai tirar os seus vícios de você. Você precisa ter uma ajuda externa, fé. Eu não falo em religião, não me rotulo em religião. Você precisa ter fé num poder maior. Se você tendo essa fé, faz sua parte, que vai dar certo. Você falou que você não tem religião, mas você acredita nessa energia maior. Eu também acredito muito, mas dos 12 passos é você acreditar em algo maior desassociado de religião. Sim. Mas o que te ajudou? Qual foi a sua conexão, o seu caminho ali, que você falou esses 3 passos, da meditação, oração e o corpo, né? Uhum. Mas qual foi, assim, uma conexão que você... dessa força maior, dessa conexão mesmo com esse universo? Sim, é um assunto, o assunto da espiritualidade, ele é um assunto muito delicado, né? Sim. Porque ele é muito individual. Sim. E uma experiência, né? Como você experiência. sente. Uma frase que você falou que uma coisa é você falar de Deus e falar de espiritualidade, outra coisa é você viver, você sentir, você vibrar em frequência e sentir na pele Deus. É porque acreditar em Deus, você pode acreditar. Sentir Deus é outra coisa. Sentir um poder maior é outra coisa. E é impossível você aterrado, cheio de vícios, escravo de um prazer que uma substância te dá, sentir Deus. Você pode até acreditar, mas você é escravo do prazer, você é escravo do desejo. Como que você vai sentir Deus cheirando pó, tomando pinga? Não vai. Você pode acreditar, me ajuda, meu Deus. Plau! Não tem como. Agora, quando você fica limpo e você trabalha essa sua fé, você começa realmente a sentir esse poder maior. E eu tenho um histórico. Por exemplo, eu falei, sou de 88, cresci em 1990. Fui criado numa família, metade extremamente católica e a outra metade extremamente evangélica. Polos. 1990, qual que era a guerra na mídia? Católico versus evangélicos. Pastor chutando imagem no Fantástico. Essas duas, a mídia
colocou esses dois pontos em guerra. E eu cresci achando que Deus era guerra. Porque eu via minhas duas famílias. Dia do Papai Noel, por exemplo, Natal. Papai Noel vinha dar um presente, aí ficava minha avó evangélica encarando minha avó católica. Porque podia ter imagem, porque essa não podia, porque não sei. Papai Noel, mas o Papai Noel traz presente e minha família fica se encarando. Eu ficava com aquilo na cabeça, sabe? Tipo, você vai ter que rezar de dormir, senão você vai ter pesadelo. Tudo no medo, na guerra, no medo, na guerra, no medo. O que criou uma restrição em mim? Que Deus é medo. Que Deus, ele tá aqui para ajudar. Mas se você não correr com ele, você tá lascado. E eu não corria com ele, porque eu só fazia merda. Eu achava que Deus estava bravo comigo. Então, quando eu tive a tentativa de suicídio ali, que foi uma coisa de parecia aquele casal lá e tal, eu cheguei na clínica. E lá eles seguiam a lei não, né? A literatura dos 12 passos, que fala de um poder maior, um poder superior, um poder amoroso e respeitoso. E lá tinha um bandista, espírita, candomblé, católico, ateu, evangélico, tudo junto se tratando. Mas eu posso imaginar o Deus da minha compreensão. Sim, ele é amoroso e respeitoso. Mas ele não é aquilo que implementaram na minha cabeça. Não, você pode... E aí eu comecei a sair daquele medo. Não daquele medo. Sair daquela restrição que eu cresci e comecei a aflorar minha fé. Porque minha fé estava livre pela primeira vez na minha vida. Ela estava livre de qualquer julgamento. Estava descondicionado, né? Porque às vezes você falava um negócio e vinha uma... Não, isso não pode, isso não... Pô, não pode tal. E quando você aflora essa sua fé... E aí eu comecei os estudos, mas eu falei, que legal, cara. Hoje, por exemplo, eu vejo espiritualidade... Eu tenho amigos evangélicos, tenho familiares católicos, umbandistas, espíritas, de tudo. E eu vejo amor e respeito e espiritualidade em todos eles. E na conversa, só que muda alguns termos técnicos de um para o outro. Então eu hoje, por isso que eu não me rotulo uma religião, porque eu vejo amor em todas. E Deus é amor, né? Então eu falo que Deus é o caminho. Deus é o destino. E nós viemos para essa vida para fazer o caminho. Cada religião está com um GPS na mão para fazer o caminho. Só que tem religião que para no meio do caminho para discutir com a outra que o GPS da outra está errado. Sim, em vez do que só ir atrás, né, em busca dele. Então eu não tenho GPS. Eu não tenho discussão. Eu só busco ele e cada dia eu venho encontrando. E é muito fundamental, é muito importante uma pessoa que está afundada em vícios ter fé. Conheço ateu que parou de usar. Mas eu vejo na vida dele que é mais sofrida. É mais dolorosa por essa falta de fé. Você refém da matéria, também... não estou falando que é impossível. Mas eu vejo em algumas experiências que ele sofre mais com essa vida limpa. Entendeu? Então a fé, ela é livre, cara. Ela é individual, ela é amorosa, ela é respeitosa, ela não tem briga. Né? Eu acho mó lindo. Eu entrevistei o Fábio Louco de Pedra, e ele é evangélico. E eu acho lindo a fé dele, cara. Eu acho lindo a fé das pessoas quando elas não te impõem nada. Né? Então essa é a minha jornada. Quando eu despertei espiritualmente falando, cada dia eu estou numa lapidação, num direcionamento, numa evolução, buscando a frequência, buscando o amor, elevando essa frequência máxima pelo nível. Quando você começa a entender, cara, esse pensamento não é meu. Esse pensamento para eu ir lá e brigar com esse motoqueiro, ir lá e usar, ele não é meu, velho. Essa frequência não pertence a mim. Esse pensamento para eu maltratar aquela menina, para eu sair com ela só por causa do corpo, então, esse pensamento não é meu. Então isso tudo foi a fé que me trouxe também. E Gui, com relação a essa questão dessa sua jornada que você escolheu trabalhar com terapia, essa transição de carreira, esse movimento onde você, a partir da sua dor, que eu falo que sempre vem a partir de uma dor, né? Essa transição de você escolher ser um curador. Não gosto da palavra curador, porque a gente, ninguém cura ninguém, mas é essa jornada, que a gente só leva o outro até onde a gente já foi. E como foi essa jornada para você? Qual foi o caminho que você escolheu trilhar? Como você despertou? E como que é os seus atendimentos? Quem que te procura? Como que é essa jornada para você? Bom, quando eu estava internado e com 15 dias de internação, eu comecei a entender a doença, eu chorava. Falei, isso é fantástico. Isso é fantástico. Eu preciso entender. Então eu comecei, lá dentro eu me registrei num curso EAD,
Eu falei, posso estudar aqui dentro? Os caras, pode. A gente CAPS e AD? Não, um curso de terapeuta. Ah, tá. De IAD, terapeuta, tá. EAD de distância. Tá, Desculpa. é por causa que cortei o... Não, também tem. Entendi. Eu fui pra outro lugar. Foi mal. Foi eu que não expliquei bem. Um curso EAD à distância, ensino à distância, sobre terapeuta, focado em dependência química. Legal. Então, dentro trabalhava as psicoterapias, desde a existencial, a familiar, o TCC, que é a comportamento cognitivo comportamental, essas terapias. E começou a fazer sentido, porque se eu fui um usuário de droga durante tanto tempo, agora estudando a ciência... Nossa, isso foi, assim... Conectou! Eu não tô falando que é o caso, mas talvez seja um pilar pra te ajudar a fazer você... Foi a primeira vez na minha vida que eu estudava e eu lia de novo as páginas. Nossa, que legal isso! Quando eu fiz a prova, eu engoli a prova, porque era em forma de texto. Pô, eu engoli a prova. E aí eu falei... Tinha vivência, Tinha vivência, né? Tava fazendo sentido tudo aquilo pra mim. Então, eu fiz isso. Quando eu saí da internação, eu fiz uma pós-graduação em saúde mental com ênfase em dependência química, de 6 meses, para entender leis, histórico dos manicômios, cara. Até no começo de 2000 nós tínhamos manicômios no Brasil. Sim. Eletrochoque. Sim. Dependente químico tomava eletrochoque nas clínicas. Eu conheço pessoas que tomaram eletrochoque. Era 14 dias, um dia sim, um dia não, tomando choque na cabeça. Ah, você fuma baseado, não sei o que lá. Não, você foi internado, é eletrochoque. Manicômios, até começo de 2000, 2001, mais ou menos veio uma lei que acabou isso. E hoje o tratamento avançou, e isso prova que funciona. Então eu fiz essa pós-graduação para entender substâncias psicoativas, para agregar até minhas palestras. Eu falo sobre substâncias psicoativas, de todas elas, desde um café, desde um tabaco, desde um ansiolítico, de um opioide, do cocaína, do crack, de todos. Então, eu fui para entender. Eu já sabia na prática. Eu queria entender agora na teoria a origem de tudo. Então eu fui atrás desses estudos. Não era meu interesse atender, era para sempre aflorar autoconhecimento e enriquecer minhas palestras. Que o que eu mais quero, o que eu mais foco hoje é nas minhas palestras, né? Então eu dou palestras tanto para empresas corporativas. Nossa, isso é muito importante. Porque eu vivi lá dentro. E tem muito adicto dentro de empresa. E camuflado, né? Camuflado, achando que tomar uma cartela de ansiolítico por semana é normal, se entupir de uísque, ficar vivendo em prostíbulos, traindo mulher e não sei o que, é normal. Vida dupla. Aquela vida dupla. Então, e julgando os outros, só porque o outro cheira cocaína. Entendeu? Sei como que é. Então, assim, bom, eu fiz esses estudos. Quando eu saí da internação, ninguém me conhecia nem nada. Eu comecei a avançar, comecei meus atendimentos com familiares que me procuravam. Então eu comecei a atender as famílias. Como preparar o adicto? Porque aí quando eu fazia... Na verdade eu ia para tratar do adicto, mas primeiro eu tratava da família. Então isso é muito importante. Porque o adicto não queria falar comigo. Eu fiz 2 sessões. Sei como entendeu? é. E aí eu sou um terapeuta, até vou avançar como eu tô hoje, mas eu não arranco dinheiro de família. Eu falo pra pessoa assim, eu vou fazer uma sessão, faz um valor simbólico, uma sessão free, dependendo. Pra eu olhar no olho do olho, mentiroso não vai mentir pra mentiroso. Eu vou olhar no olho, na bolota do olho do cara e falar, você quer mesmo parar? Ah, quero. Eu já sei que tá falando da boca pra fora. Ou se ele tem o desejo. Porque se ele não tem o desejo, eu não vou ficar tirando dinheiro da família. Sim. Você fala, ele não quer. Eu tenho outras atividades, meu tempo é valioso. Eu não quero ficar tirando dinheiro de família. Então eu atendi essas famílias, os adictos não deu certo. Quando eu abri meu Instagram, que foi em dezembro, agora tem 3 meses, e explodiu, vem explodindo. Pra mim é uma explosão, sim, lógico, tem pessoas que têm muito mais, mas pra mim tá sendo uma explosão. Aí tá chovendo gente na internet vindo atrás dos atendimentos, porque as pessoas se identificam. Pri, adicção é uma doença da identificação e não do diagnóstico médico. Boa. Você pode ir em 500 médicos, sair com laudo de dependente químico. Eu sabia que eu era dependente químico. Só que eu só me tratei quando eu identifiquei essa doença num outro. Quando eu cheguei num lugar, falei, caramba, esse cara tá falando de mim, aquele tá falando de mim, esse também tá falando de mim, uma terapia em grupo, ou numa sala de mútua ajuda, ou numa clínica. Não, cara, a doença é da identificação. Só muda o endereço e as histórias às vezes ficam mais cabulosas, mas é a mesma busca. Então, as pessoas veem meus vídeos na internet, elas se identificam. As dores, né? E dependência química, alcoolismo, tem vários nichos, vamos dizer, de pessoas. Ela não escolhe classe social, gênero, região geográfica, nada.
não escolhe cor de pele, tipo de cabelo, nada. Ela não escolhe, ela pega todo mundo. Então, quando a pessoa se identifica com meus vídeos, e tem outra pessoa que tem uma outra abordagem, e a gente vai se identificando mais pessoas. Então, essas pessoas começaram a entrar em contato comigo. Hoje eu não tenho agenda para atendimento. Mas eu tenho o terapeuta Felipe, grande abraço, Felipão, que ele tem uma linha de tratamento que eu gosto muito também, que é com esporte, que é com esse negócio de despertar do prazer. Tanto que ele atende muita gente com compulsão alimentar e pornografia. Não é só drogas. Sim. Entendeu? Porque a doença é a mesma. Só muda a anestesia ou o prazer. Então, hoje, todas as pessoas que vêm falar comigo, eu direciono para esse terapeuta. Então, é isso. Eu fui para esse ramo de terapeuta. Hoje eu não estou atuando mesmo como terapeuta, justamente por questões de agenda, mas eu vivo isso. Faço palestras, podcasts, falo com muita gente na internet, falo com esse terapeuta, às vezes eu participo de atendimentos, justamente porque eu vivo isso me faz bem. Eu só hoje não estou atendendo porque eu não tenho agenda e eu fui para essa, vamos dizer assim, eu montei essa minha estratégia, vou focar. Hoje eu foco bastante nos meus conteúdos, no podcast, nas palestras e na corretagem. A parte terapêutica de eu atender alguém, eu falei, eu vou passar para essa pessoa e vou focar nisso, justamente porque eu acho que esse é o caminho que eu quero trilhar. Sim. Mas isso, desculpa até interromper, não impede de eu atender alguém, entendeu? Tem tempinho não, menos de 3 semanas atrás, mais ou menos, que eu fiz um atendimento com uma pessoa que eu senti que tinha que fazer. Mas caiu nesse crivo aí do desejo. Querer e ter o desejo. Eu falei, quando você tiver o desejo, a gente volta a conversar. Sim. Porque às vezes não é genuíno, não está preparado, não passou pelas fases, ainda está aqui no véu de Maia. Às vezes ela nem sabe que ela não tem o desejo. Sabe por quê? Quando você tem o desejo de parar, você tem que abrir mão da sua vida. Ela não quer fazer as mudanças, ela não quer largar os gatilhos. Ela só quer parar, mas não quer parar de assistir jogo de futebol no estádio. Ela não quer parar de ir no bar com os amigos na sexta. Ela não quer parar de ver aquela menina que usa. Ela não quer parar de ver os amigos que usam. Ela não quer mudar de vida. Não quer ter a mudança de comportamento. E aí que vai o querer e desejar. O desejar é abrir mão disso. Eu quando eu saí da clínica, eu amo meus amigos que eu uso. Só que eles sabem que eu não posso. Silenciei todos no Instagram, porque o ambiente é físico e virtual. Não adianta você consumir um negócio, uma frequência que você não quer participar, você vai entrar naquilo. Uhum. Então, quando eu tirei meus amigos, silenciei meus amigos, hoje eles estão vindo atrás de mim. Pô, como é que você está bem, você está bem e tal. Então, é cíclico, é uma fase. Não é deixar de falar com os amigos, deixar de sair, não significa deixar de amar. Sim. E eu acho que uma coisa que você trouxe também, que acho que casa, é essa terapia para a família. Uhum. Porque se não tem a mudança do comportamento da família, quando essa pessoa também tem a escolha de parar, e não tem a mudança de comportamento da família, essa família não está preparada para acolher, até mesmo quando sai, aí lógico, não é culpa, não é responsabilidade, mas acaba entrando nas recaídas, porque os gatilhos são o mesmo. Eu tenho uma frase que eu falo muito, eu uso nas minhas terapias, dificilmente, mas é difícil, você vai se curar onde você se adoeceu. Sim. Então tem que ter essa mudança de comportamento geral. Então, e a família precisa ter essa consciência que a família, de uma certa forma consciente ou inconsciente, foi ali o núcleo que essa criança, essa pessoa, de uma certa forma adoeceu. Por alguma questão foi ali. Aí é onde que entra essa questão de trabalhar os traumas, quais foram os gatilhos. Porque senão você fica só trocando figurinha ali, trocando um vício por outro, dependendo do Eu conheço mães que o filho é um gatilho. Confio. Sabe por quê? O filho tem 5 anos. Ela usa há 15. Ela foi mãe, só parou na gestação. Ou seja, todos os noites em claro que o filho chorou, ter que brincar muito com o filho, virou um gatilho. Não tem como eliminar esse gatilho da sua vida, é seu filho. Mas você tem que saber agora viver sem usar. Às vezes a família é um gatilho. Sim. Pessoas são gatilhos. Eu, por exemplo, fui um desses. Comprava pula-pula pra minha filha, só tinha que estar cheirado pra pular com ela. Comprava bicicleta, tinha que estar cheirado pra andar de bicicleta com ela. Eu ficava com ela, quando eu separei ficar com ela no final de semana, eram os dias que eu usava.
Mas assim, eu não é que eu largava minha filha. Pra conviver, ela achava o pai mó palhaço, mó legalzão. Só que é aí que eu falo do pai presente. Eu achava que eu era um pai presente, porque eu dava presentes e porque eu estava presente fisicamente. Mas eu não estava presente espiritualmente e mentalmente. Então, um pai 100% presente é um pai que está presente fisicamente, espiritualmente e mentalmente com o seu filho. E é impossível você ser esses dois últimos sobre o uso de drogas ou álcool. Então, ser um pai presente não é só você estar lá dando presentes. Você tem que estar conectado com o seu filho. A conexão maior tem que ser o seu filho, não a droga, entre vocês. E a questão da família, exatamente, eu recebo muitas mensagens de mulheres que, pô, meu marido está internado, ele está para sair. É a fase que a família fica mais com medo. Sim. É a saída da internação. Me dá uma dica. Pô, não posso dar uma dica, velho. Eu não sei qual é o histórico do seu, quantas internações seu marido já teve, se ele te bateu, se ele prometeu, como ele vai sair, se ele vai sair cheio de promessas, você vai sair vivendo. Se você só por fez hoje. um trabalho também, porque de autoconhecimento, para ela poder também, por que de certa forma ela entrou nessa relação de codependência para esperar tanto tempo, ou se fizer essa simbiose porque é a escolha da pessoa. Exato. Usar. E também a minha escolha é ficar aqui ou não. Sim. Me colocar na situação de risco, de que nem eu falo, quando você passa por uma situação de violência física, nunca é a primeira vez direto em você. Primeiro ele quebra um copo na parede, primeiro ele chega bêbado, daí vai até o próximo que vai quebrar vai ser você. Sim, eu conheço, por exemplo, de relacionamentos. Muitos acontece isso. Pô, minha mulher me traiu. Tem até um vídeo meu que eu fiz. Minha mulher me traiu. Desculpa, irmão. Quem traiu ela foi você. Que isso? Eu nunca traí ela. Lógico que traiu, velho. Você tá sempre bêbado. Você tá sempre chegando tarde do trabalho transtornado, fedendo a cachaça e cigarro. Ela tá te aguentando a 8 fedido, sem atração mais nenhuma em você. Você chega no final de semana, você tá bebendo. Você chega nos eventos de família e de amigos, passa vexame. Ah, mas eu dou estrutura pra ela. Ah, mas eu dou... Meu irmão, quem traiu ela foi você. O seu maior amor é a cachaça. A sua esposa tá virando sua amante nessa situação. É um triângulo. É um triângulo. Então, assim, também tem mulheres que se sujeitam a isso, né? Ficam reféns, ficam doentes juntos, né? Sim. E tem mulheres que também estão doentes na questão do consumo. Eu estive com todos esses tipos, né? E é triste quando você vê um casal doente, juntos, quer dizer, os dois em uso. Por quê? O começo é maravilhoso. Cambalhotas, piruetas, sexos absurdos, só que a vida cobra. O vício cobra. E é rápido. E a cobrança é pesada. E aí um começa a usar escondido do outro. O dia que um tá querendo ficar de boa, o outro não quer. Aí você conhece pelo olhar, um vai puxando o outro, e aí o fundo do poço, ele é escuro e fundo. Só que quando chega lá no fundo ninguém tem lanterna, é um pra cada lado. Sim, e é isso que você falou. E aí um puxa o outro, porque a gente volta para a questão da identificação, que quando um tá sóbrio, o outro cai, e aí fica um vira gatilho do outro, aí vira essa simbiose, porque eles se apaixonaram, eles se conectaram, às vezes pelo uso. Sim, E sim. Ou eles... E acontece isso muito, quando o casal, os dois são usuários, enfim, quando um escolhe parar, geralmente a relação acaba mesmo. Acaba. Por quê? Porque aquela pessoa com quem ela se apaixonou não existe mais, e aí tem outras questões. Então, realmente, é se observar o que está me atraindo naquela pessoa, por que eu estou me conectando, por que ele só é legal quando ele está alterado. Então, assim, se realmente entender as suas carências, o que está realmente conectando. Você tá vendo por que faz sentido que o amor é a droga? Sim. Porque quando você tira a droga, você acaba saindo até admiração por outra pessoa. Você se apaixonou por ela, anestesiado. Não naquele dia do primeiro beijo. Tô falando do relacionamento. A droga faz parte do seu relacionamento. É um trisal. Entendeu? Quando você tira ela, você fala, caralho, ela não tem tanta graça assim. Nem é tão bonita. Nem é tão bonita, ela é chata. Nem trepa tão gostosa. Ela é chata, ela grita, ela me enche o saco. Porque você se apaixona. Porque seu maior amor é a droga. Só veio de brinde essa pessoa, se eu posso dizer assim, entendeu? Uhum. Então, e também tem um problema, Pri, daquela de relacionamento, quando um é adicto e outra pessoa não. Vou dar um exemplo. Não, vamos naquela festa. Pô, eu quero muito, é aniversário, não sei o quê. E a pessoa que tem problema com álcool e drogas.
Pô, eu não gostaria. Não, você vai ter que ir, chegar, toma uma cerveja só e para. Eu consigo parar, você não consegue. E aí você tenta ser igual. Por tantos anos eu tentei ser igual às pessoas, cara. Acho que Os maiores preconceitos que eu sofri, que eu sofro, agora parou. São de amigos e pessoas próximas que usam, mas conseguem parar. Aí ficava, porra, você não consegue parar? A gente, usa desde os 20, estamos com 30. Eu já virei pai e parei, você não virou pai e não parou? Eu usei na maternidade, velho. Eu não consigo parar. Só que eu não conseguia falar isso, falar, não é verdade, eu vou parar. Vamos, aí a esposa, ou o marido, ou a namorada, ou o namorado, ou o marido, pô, vamos naquela festa. Vamos lá, meu. Toma uma cerveja e para. Aí abre a compulsão, cara. Sim. Os dois sintomas dessa doença é a obsessão e a compulsão. O pensamento obsessivo pelo seu determinado vício, ou seja, todos os que acontecem no dia, um pensamento obsessivo te leva para usar. Vou dar um exemplo. Tá muito calor, tomar uma cerveja para refrescar. Tá muito frio, tomar um conhaquinho para esquentar. Tá um tédio, vou tomar para animar. Sim, então, sempre tá correlacionando. Né? Você para no posto, você já olha pra lojinha e fala, vou pegar uma cervejinha ali. Esquece até de abastecer o carro, mas você vai pegar uma cerveja. E o compulsão tomou a primeira, não consegue. De novo o exemplo do tio do churrasco. Todo churrasco tem um tio que todo mundo já foi embora, já dormiu, ele tá limpando a grelha e pá, tomando a cerveja. Pá, é a compulsão. Não consegue parar. Então, relacionamentos, casais. Se você tá vendo seu parceiro ou sua parceira tá com algum problema de não conseguir parar, problema com álcool e drogas, e você não quer, você não tem, evita os lugares, cara. Deixa ele em casa, vai você. É isso, ele tem que ver que tá perdendo as coisas. Então, ou se os dois têm problema, os dois não podem ir até um determinado período. Existe uma transição, a vida volta ao normal. Mas existe uma transição. Se vocês querem viver bem em paz, é necessário. Uma coisa que você trouxe aqui agora também, que eu acho muito importante, a gente falar os lugares que você pode buscar apoio e ajuda, quando você está nessa busca realmente de consciência. Tem várias clínicas, hoje tem o próprio que estava falando do CAPS IAD, que é o CAPS que é específico para quem é dependente, usuário, que tem as salas. Eu até lembrei assim, tem o Amor Exigente, que eu fiz os familiares. Exatamente. E eu lembro uma vez também, eu fiz algumas formações, eu comecei a trabalhar também com dependente, e eu lembro que eu acabei me desconectando quando uma frase que me tocou, que era que eu estava tirando dinheiro da doença dos outros. Então eu falei, cara, não é isso. E eu, lógico, tinha mais coisas envolvidas, mas... E é aquilo que você falou da manipulação do dependente. Porque ele pode gastar 10 mil reais numa noite, ele não pode pagar 300 reais numa terapia. Porque eu que estou extorquindo ele da doença. Então, assim, aí eu falei assim, hoje eu já olhei para isso, mas... Porque é muito difícil trabalhar com essa galera, porque é muito altos e baixos que não depende de você. Né? E às vezes você consegue falar, puta, eu sou uma terapeuta de bosta, porque ele... Mas não é você. É entender que a pessoa está na jornada dela. Você pega um psiquiatra, por exemplo, a fase do estudo, da faculdade, da especialização, que ele mais odeia é quando tem a dependência química. Porque depende muito do desejo da pessoa. Eu falo também para as pessoas, você falou do valor, né? Eu falo quando eu falo sobre a importância de você ir para um endocrinologista para fazer os exames, você vê como é que você está. A importância de você ter um treinador, a importância de você ter um nutricionista. Pô, mas eu vou pagar 300 pau no nutricionista? Pô, uma vez por cada 2 meses, 300 pau você enfiava o nariz numa montanha de farinha em um dia, velho. Entendeu? Então são valores. Valores, exatamente. Que você está dando. E quando você entra numa... Olha, eu hoje faço todos esses investimentos para a parte estética, vamos dizer assim, de saúde. Endocrinologista, nutricionista, personal trainer, quiropraxia e liberação miofascial. Eu não gasto nem um quarto do que eu gastava com droga. E me dá todos os benefícios saudáveis que tem. Mas a Dicto não pega a calculadora para fazer essa conta. Entendeu? Então, a parte desses julgamentos, as pessoas vão julgar. Já falaram para mim na internet também, agora você está ganhando dinheiro com o seu tempo limpo. Com os dias limpos. Cara, espero mesmo. Porque eu sempre gastava dinheiro. Eu ganhava, mas gastava. Espero, e sem manipular ninguém mais. Falando a realidade, falando da minha vida, falando do que eu passava, falando que eu enganava todos os meus relacionamentos, que eu fazia um monte de merda. Que hoje eu identifico tudo isso também. Mas também, uma coisa a gente fala de relacionamentos aqui. É aquele negócio, eu errei pra caramba. Mas as pessoas não têm que se sujeitar também com alguém assim, sabe? Se a pessoa não quer,
Não se sujeita. Não tá naquele, não fica naquele ambiente. Porque você tá doente junto. Vai viver sua vida. Ah, mas ele... Foda-se. Se ele precisa de você, ele precisa acordar, ele precisa despertar. Olha, existe uma estatística de 80% de clínicas dependentes químicos são homens. Né? Eu acho que muito isso é pela vergonha. A mulher tem muita vergonha de assumir que tem problema com drogas. Principalmente pelo preconceito machista, até entre as próprias amigas. Como assim você é mulher e tem problema com droga? Você é mãe de família? O que seu marido vai... Existe um preconceito desse. Então as meninas que têm problema ficam com vergonha de assumir. E às vezes você vê que tem um monte de mulheres... Eu recebo mensagens, um monte de mulheres com problemas com álcool e drogas, mas por esse preconceito que elas sofrem de outras mulheres até, ou também de outros... Como assim uma mulher cai no vício? O vício não escolhe gênero. Né? Eles caem. Então, esse 80-20, que fala 80% de homem, 20% de mulher, eu acho que ele é mascarado, mas acontece muito isso. Então, quando a gente vê muito mais problemas em casais de homens viciados e a mulher não aguentando o rojão. Então, você vai na clínica, você fala, 99% dos caras estão lá por causa de relacionamento, porque a mulher largou ele. Ou seja, precisou perder. Eu precisei perder vários para despertar. Então, larga ele. Se ele tá dando BO, tá dando problema, larga ele. Faz ele se tratar. Depois ele se tratar e voltar a pessoa diferente, aí vocês conversam. Essa é a minha indicação. E uma outra coisa que eu queria falar com você também, que eu acho que faz todo sentido, é essa readaptação no mundo real. Então, assim, conhecer o mundo limpo, começar a ter essa, que você falou assim, se autoconhecer. E aí tem uma outra questão que você falou da questão do medicamento e tal, e a associação com essa questão do TDAH, né, depressão, outro se vincular e substituir, e aí não entender, que nem você falou, de fazer um exame, de entender, tá, eu lesionei meu corpo por tantos anos, agora eu preciso equilibrar o quê? Os meus sais minerais, minhas vitaminas, aonde que eu vou cuidar do meu corpo mesmo e realmente ressignificar esse prazer a longo prazo. Sim. Porque o caminho neural que você fez é de prazer a curto prazo. Toda hora ali, quanto mais rápido, mais gostoso. Sim. E você não consegue, não criou esse caminho neural que nem a academia. Você precisa, dependendo, malhar ali o dia. Você tem um prazer que ele vai liberar hormônio, mas também tem a longo prazo. E aí vai para guardar dinheiro, essa questão de finanças. Então, você consegue criar esse hábito do prazer a longo prazo. Isso. E aí, como que você vê essa questão do... Porque até mesmo o próprio TDAH, ele tem mais probabilidade de ser dependente, de ser viciado em qualquer coisa, né, devido a essa déficit de dopamina. O TDAH é um assunto que vem muito vem em meu encontro. Né? Porque, assim, 90 e tantos % dos dependentes químicos têm TDAH. É uma carência, um déficit de dopamina. Gente, e o que o dependente químico é? Carente de dopamina. Então, eles andam de mãos dadas, o TDAH Sim. E o dependente químico. Sim. E crianças que são diagnosticadas com TDAH, o risco de ele estar com a predisposição a vícios é muito grande. Né? Então, é por isso que deu muita polêmica o meu vídeo, que veio até mães me xingar, porque eu falei da semelhança dos remédios de hiperfoco com a cocaína. Total. Porque pra mim, eu usava igual. O que mudava era um ingerido, outro era aspirado. Sim. E porque eu virava uma compulsão. E a abstinência era muito semelhante. Só que assim, a indústria farmacêutica vende uma narrativa que é a solução, o remédio. E o remédio é uma ferramenta para a solução. O esporte é uma solução. A nutrição é uma solução. O autoconhecimento é uma solução para o TDAH. A meditação, a fé, tudo. Mas eu sei que é difícil para todo mundo. Eu acredito que o remédio é muito importante. Mas que a pessoa não fala, não, tô curado, não tá. Entendeu? Você tá anestesiado. Então, esse casamento do TDAH com dependência química é muito claro. Eu também fui diagnosticado. E foi que eu manipulava os psiquiatras. Quando eu parei de usar droga, que eu vi, se eu tenho um pensamento hiperativo, uma mente hiperativa, uma procrastinação, eu era um puta criativo, várias ideias top, mas não concluía nenhuma ideia. Buscava a dopamina. O que o remédio de hiperfoco dá? Qualquer planilha de Excel vira um baita dopamina, vira um tesão.
Então, me dá maior foco trabalhar. Lógico, você tomou um remédio, que o que você pegar vai te dar foco. Se passar um negócio muito interessante, você vai jogar o foco pra lá. É que você tá tão focado ali, tanta dopamina ali, que nada vai te tirar a atenção. Cocaína faz isso comigo também. A cocaína, dizem, eu já escutei pessoas falar que a cocaína silenciava a mente de um TDAH. Pra mim, não. Pra mim, ela fazia tudo acompanhar a velocidade dos meus pensamentos. Então, se meus pensamentos eram rápidos, a cocaína fazia meu físico agir rápido. Fazia tanto meus pensamentos, mas atitudes agirem rápido conforme meus pensamentos. Então, ela era a coisa mais deliciosa para mim, porque eu pensava tão rápido, com a cocaína eu conseguia fazer tudo que meu pensamento estava acontecendo. Falar, agir, falar no Instagram, falar no WhatsApp, falar com você, trabalhar aqui, não sei o quê. Só que depois eu esquecia tudo, que a memória é zero. Então, essa parte do TDAH com a dependência química eles andam de mão dadas. Sim. Quando eu fui diagnosticada também, eu tomo medicamento faz 2 anos, e eu lembro que quando o médico foi me prescrever, não sei o que lá, e ele falou, mas isso aqui você sabe que é uma cocaína, né? Ele falou desse jeito comigo, e assim, foi muito... Eu demorei muito para começar a tomar, devido a não acreditar, não querer tomar remédio, mas eu falei, não, eu preciso colocar minha vida em ordem, depois se for o caso eu faço desmame e tal, e o que me ajudou muito foi o meu filho é TDAH também, e ele até os 7 anos ele não falava. E aí, quando ele começou a tomar Ritalina, ele começou a falar, por causa que era tão acelerado o pensamento dele que ele não conseguia ter tempo quieto, fica só prestando atenção tentando prestar atenção nos pensamentos. Né? Então, assim, foi muito engraçado. E quando ele tomou o medicamento a primeira vez, ele virou e falou, olha, mamãe, eu tô vendo as coisas agora em câmera lenta, as coisas estão devagar. Eu falei assim, puta, então quero conhecer esse mundo aí. Aí foi quando eu comecei a tomar o medicamento. Mas faz muito sentido tudo isso. Você entender que você precisa aprender a estimular esse cérebro a produzir dopamina de outras formas. E não ficar viciado nessa dopamina a curto prazo. Chega até a ser uma expansão de consciência. Total. Porque, por exemplo, uma criança TDAH, do jeito que você falou do seu filho, ela acha que aquilo é normal. Sim. Quando ela expande a consciência com o remédio, ela vai para um lugar que fala, caramba, isso é o normal. Sim. Agora, daqui um tempo, daqui uns anos, vamos fazer um tratamento para eu entrar nessa normalidade cada vez sendo menos refém de um remédio. Sim. Porque senão você fica sempre naquele estado que você acha que aquilo é o normal. Então eu acredito, assim, quando eu falo isso, deu muita polêmica, mas quando eu falo isso, eu não estou sendo contra os remédios. Eu só estou sendo contra dizer que é a solução. Sim. Mas também, ao mesmo tempo, acho que a vida é individual. Você faz o que você quiser. E outra coisa, não é só o remédio, porque tem que ter a terapia. Isso. Tem que ter, eu acho que o problema é você colocar a muleta do medicamento sem as mudanças de comportamento, entender como você pensa, entender como que é a cabeça de um TDAH, entender quais são as necessidades dele. Ele é assim, é muito fácil rotular e blá, 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 fazer virar piada, mas entender que é muito complicado. Sim, que é Só complicado. quem sabe. Mas perfeito o que você falou, o tratamento, né? Porque tem muita gente que está tomando remédio hoje e 0 tratamentos. Só tomando. E aí vê aquele dia que está numa ressaca, toma 2. Porque ela cura a ressaca. Sim. Ela volta a sua cabeça, estado dopaminérgico a milhão. Então, eu vou ter 3 reuniões na sequência. Aumenta o consumo. Hoje eu estou muito cansado. Lógico que você está muito cansado. Você está no rebote de um excesso de remédios, né? Então, começa a virar um ciclo vicioso mesmo. E aí não vai ter mais receita. Tem psiquiatras que falam, que passa. Mas aí você começa a achar no mercado paralelo. E aí começa a ir. E aí você começa a ter insônia. Então você mete um ansiolítico para dormir. Aí um para acordar e um para dormir. Um para acordar e um para dormir. E aí saúde mental começa. E aí é o bola de neve. Isso eu estou falando sobre dependentes químicos. Tá? De pessoas que não conseguem obedecer uma receita. Que é nós. Sim. E falando essa questão da abstinência, né, de remédio, como eu falei pra você, eu nunca tive essa experiência de usuário, né? Então, minhas dependências são outras. É que nem a questão de comida, né? E quando eu fiquei internada, eu sofri um acidente, tive que tomar um monte de remédio. Eu nem sei quais remédios que tal, mas enfim, quando eu voltei pra casa, desde de morfina, fiquei tomando um monte de remédio. Só que quando eu fui pra casa, não fizeram desmame. Então eu entrei em crise de abstinência, de tipo assim, de tremer, de ter alucinações, de achar que tá cardia.
E eu não entendi o que estava acontecendo, eu não conseguia entender. Eu falei, gente, mas eu não usei nada, eu não fiz nada, eu não tomei nada. Porque assim, eu consagro medicina, ayahuasca, essas coisas assim. Então, pra mim, gente, o que tá acontecendo? Eu tô vendo as coisas. Eu perdi noção de tempo e espaço. Eu não sabia quando era coisa do meu passado, quando era coisa do presente. Então, eu fiquei muito doida. E assim, uma semana nesse sentido, assim. E aí eu fui pesquisar, eu falei, cara, não tá normal. Eu fui atrás de amigos, que eram psicólogos. Aí eu fui estudar, estudar que eu falei assim, dar uma pesquisada. Eu falei, cara, acho que eu tô tendo uma crise de abstinência, porque isso não é normal. Porque eu tremia, suava. O negócio era muito louco. E aí eu falei assim, caralho, eu acho que eu tô tendo uma crise de abstinência. Aí eu comecei a falar, puta, imagina as pessoas que têm essa crise, enfim, da questão do crack, enfim, porque a questão é física. E entender que a abstinência tem a abstinência emocional, né, dos gatilhos, tá, mas tem a dependência, por isso que é químico. Porque tem o físico dói, tem várias questões. Cada pessoa, como você falou, o sujeito ele vai lidar com essa questão de uma maneira muito singular. A abstinência, as pessoas acham que a abstinência é aquela coisa de paranoia, tô vendo coisa. Tem vários níveis de abstinência, né? Ela pode vir numa irritabilidade, Sim. numa tristeza profunda, Sim. num desespero, numa dor física, ela vai ficando mais grave. Eu, por exemplo, eu observei algumas pessoas que chegavam na clínica, da rua, primeira semana se trancando no quarto para se masturbar. Porque lembra da lista de prazer? Não tem crack, não tem cocaína, não tem maconha, não tem álcool, não tem nada. O que eu tenho aqui? Masturbação. O cara se masturbar 15, 10 vezes por dia. Faz muito sentido. Então, atrás de prazer. Tinha quarto na clínica, não podia ter lâmpada. Os caras de nervoso comia vidro. Destruía a lâmpada e comia. De raiva, não é que gosta de raiva. Então, eu vi diversas compulsão por sexo. Homens que não são homossexuais acabando se envolvendo por um desespero. Entendeu? Desespero assim, tipo, de prazer, querer prazer. E, pelo menos eu acho que não eram homossexuais, porque né? Mas isso daí também não é. Mas você vê que ele precisa de prazer. Ele vai atrás de prazer. Então, a abstinência que a gente estava falando de remédios, cara, eu escutava vozes quando eu tirei o ansiolítico. Você não vai dormir. Você não vai dormir. Você não vai dormir. E aí você ficava, caraca, não vou dormir mesmo. Acho que crise de abstinência acho que eu já tive de diversos tipos, né? É que como eu era um usuário muito forte, eu não deixava nem vir tão forte. Quando eu via uma mini crise de abstinência, eu ia lá e comprava. Eu comprava porque eu escutava a voz e eu falava, não vou ficar escutando essa voz para usar não. Já vou lá, já vou comprar então. Eu conversava comigo mesmo. Já vou comprar, então para de escutar a voz. Ó, eu sabia que ia acabar o trabalho, que eu precisava mandar mensagem para as pessoas até às 7 horas da noite e tal. Então já é 6h40, vou mandar, vai. Para de escutar a voz. Estou escutando desde meio-dia para usar. Então as minhas crises de abstinências eram sossegadas antes de ter uma crise maior. Agora, na clínica, foi muito mais tristeza. Porém, ela foi substituída pela essa emoção que eu tive quando eu entendi a doença. A alegria de entender a doença. Quando eu comecei a entender a doença, eu não tive abstinência de tristeza. Eu tive uma esperança. A gente fala muito isso em reuniões de mútuo ajudas, em terapia em grupos, tal, que força, fé e esperança, né? Você dá uma palavra, a esperança, ela substitui, cara. A fé, ela substitui. Qualquer abstinência, lógico que existe, mas quando você tem esperança, quando você vê numa outra pessoa uma esperança, porra, aquele cara chegou ali, velho. Sabe, que esse cara viveu na rua tanto tempo, perdeu tudo, perdeu família, perdeu bens materiais, perdeu tudo, e tá ali, isso te gera esperança. Me gerou esperança entender a doença. Caramba, isso sou eu sou assim, eu sou assado, eu sou um cara, eu buscava aprovação em tudo, Pri. Tipo, até na cocaína, a minha tinha que ser a mais pura para meus amigos ficar falando que a minha era melhor. Eu tá com a menina mais bonita para os outros ficar falando que eu tô... Ele tem atenção, cara, o Guilherme fica com a menina mais bonita. Nem era tão legal às vezes a menina, mas eu queria a aprovação dos outros. Diversos chefes. E aí, eu tô indo bem? Você viu que eu vendi aqui? Você viu que eu bati a meta? Cara, não vi, mano. Eu já tirei parabéns. Não, mas me dá mais. Minha busca de aprovação era muito... E eu entendi por quê. Coisas da minha infância. Que eu entendi. E eu amo essas pessoas. Eu entendi, então é um processo. Hoje eu não preciso hoje eu não sou refém mais do parabéns.
Tapinha no ombro, né? Uma crítica ou um parabéns pra mim. Lógico, eu gosto de receber parabéns. Lógico, pô, legal, gostei daquele negócio que você tá fazendo e tal. É muito bom, me motiva. Mas eu não vou parar de fazer se não der. Sim. Eu acho que a maturidade do adulto começa a buscar outros tipos de aprovação e de motivação para continuar em ação, né? Eu acho que é isso também. E sabe o que eu queria que você falasse também? Eu acho que um pouquinho, tem até um filme bem legal na Netflix, que eu não vou lembrar o nome, mas que fala sobre redução de danos. Eu acho que é um pouco desse que fala, é uma série, não, um documentário que fala sobre vários artistas que falam sobre suas experiências, tal, não sei o quê. E eu acho que entender os riscos de fato do uso. Não só falar assim, que nem você falou, né? Tipo, olha, se você usar, você vai ser tal. Porque quando você usa, você vê, não, que a pessoa é mó legal a pessoa que usa, que não sei o quê. E aí você acaba desassociando, mas peraí, mas me venderam uma imagem que é ruim, mas peraí. Eu lembro que eu falava muito, mas não é tão ruim assim, porque ninguém é viciado em colocar o dedo na tomada. Sim. Então, assim, o bagulho deve ser muito bom. Né? Então, assim, eu falo assim, cara, tem uma coisa que nunca essa casinha não fecha. Então, trabalhar a redução de danos, porque, trabalhar essa propaganda para os jovens. Lembra? Na época eu fiz Proerd na escola, né? Então, assim, eu tive essa oportunidade mas assim, é aquela coisa que colocam criminaliza muito a situação, mas não, o negócio é muito mais popular do que a gente se imagina. Redução de danos é um assunto forte e polêmico no nosso meio de dependência química, porque as drogas e o álcool, ele pode ser consumido por todos os tipos de pessoas. E eu visto a bandeira da dependência química e do alcoolismo. Então eu falo para esse público. Redução de danos, ela pode até funcionar para uma pessoa que não tem adicção desenvolvida. Então ela pode começar, ela está naquela fase da adolescência, ou numa fase que está ali pertencendo a um grupo, e ela está usando forte, e uma redução de danos nesse grupo pode afetar algumas pessoas. Para o dependente químico, na minha visão, não funciona. Porque é a compulsão. Basta uma dose, você abre a compulsão do prazer e não consegue parar. Então, eu falo isso porque eu tentei, tá? Comigo. Vou parar de cheirar e fumar maconha. Vou parar de cheirar e vou beber. Eu fiz as piores merdas quando eu só bebia. Porque eu bebia compulsivamente, que nem louco, até cair e ia chegar em casa. Cadê meu carro? Tô sem camisa. Tô não sei o quê. Então, você substitui a compulsão por outra coisa. Eu não conseguia. Outro tipo de redução, para de usar isso, usa 3 dias. Eu não conseguia. Eu não conseguia ter essa ansiedade e tudo. Então, a redução de danos para um dependente químico, eu não acho que funciona. Eu não acho que funciona. Tem que ser cortado, tem que ser tratado, feito detox, que é de no mínimo 90 dias, estudar a doença. Primeiro começar no real desejo, né, de parar. Porque daí não entra nem no assunto redução de danos, se não tem o real desejo. Então, fazer um detox, fazer o tratamento, entender a fundo a doença, estudar a doença mesmo, saber onde que ela pega, onde ela aperta o seu calo. Se autoaceitar como um doente, né? Isso, o primeiro passo. Ninguém é diabético. A pessoa fala, eu gosto de associar com diabetes porque você controla, você administra, você muda hábitos, mas a doença está ali. A doença está ali. Então você faz esse tratamento, entende a doença. Entende? Eu sei que se eu vou recair, muito antes de recair. Pelos meus comportamentos, pela minha casa desarrumada, pelo jeito que eu trato minha mãe, pelo jeito que eu trato o porteiro do meu prédio, pelas minhas faltas em academia. Opa, tô me aproximando de uma recaída. Então, por isso, porque eu entendi a doença, porque eu entendi como eu funciono nessa doença. Então, para mim, na minha visão, a redução de danos, ela não te deixa entender isso. Ela minimiza um risco maior de uma overdose, talvez. Que é isso, na verdade. Eu vejo redução de danos lá no Canadá, na Califórnia e tal, que os caras estão fazendo, é pra galera não morrer. Mano, usa essa seringa aqui, não compartilha não, que é pra você não pegar HIV. Sim. Usa isso aqui, tal. É pra galera só não morrer, não é pra galera parar, entendeu? Talvez a redução de danos funcione nessa maneira, pro cara ali não morrer, mas não significa que vai conseguir.
Agora, se você quer entrar numa jornada de evolução, de aprendizagem, de tratamento, de se livrar dessa escravidão, aí é bloquear mesmo, parar. E, primeiramente, eu quero agradecer, né, por toda essa conversa, que eu acho que foi muito legal, muito produtiva. E para você que está em casa, eu acredito também que tenha sido muito rico, porque a gente caminhou por várias pontes ali, várias conexões. E, Gui, eu quero, né, te agradecer de verdade, Obrigado. porque eu acho que foi muito legal, a gente conseguiu falar sobre várias coisas. E eu queria só falar para você deixar seu recado, para você falar sobre... Para quem deixar um recado, para quem quer parar, sabe? Falar, assim, sobre o seu trabalho, sobre as suas redes, falar tudo que você achar, assim, qual é o caminho das pedras, porque, que nem você falou, tem gatilhos, tem caminho, mas se a gente não querer escolher fazer a mudança, a gente não vai conseguir. Não vai ser eu que vou mudar, vai ser sua mãe, não vai ser nada. E às vezes não precisa chegar no fundo do poço, né? Sim. E cada um tem o fundo, que você falou. Cada um tem o seu. Então, não existe relacionamentos leves e prazerosos, saudáveis, se existe vícios no meio. Seja de uma parte, ou da outra, ou de ambas. Não existe. Pode até ser que dure, mas de uma maneira tóxica, literalmente, e de uma maneira desastrosa. Parar de usar drogas é muito pouco. Eu acho muito pouco só parar de usar drogas. Quando eu parei de usar drogas, eu queria me transformar numa pessoa melhor, num ser melhor, num espírito melhor. A gente fala de recuperação. A gente está numa fase, você está numa fase de recuperação. Eu já recuperei o que dava. O que não dava é irrecuperável. Agora eu avancei essa parte. Eu estou numa fase de transformação, de superação mesmo. Então, parar de usar droga é muito pouco. Vai além, se transforma numa pessoa melhor. Se transforma num parceiro melhor, num marido melhor, numa esposa melhor, num namorado melhor, num ficante melhor. Velho. Se você não consegue nem ser um ficante legal, então... E as drogas fazem isso. As drogas te destroem. Te tiram o poder de amar, te tiram o poder de admirar alguém, porque sua única admiração, seu único amor de verdade é a sua droga de preferência. Instagram, Guilherme Manso, pode recomeçar, recomeçar podcast, ou só entrar no Guilherme Manso lá e ver na bio, e sigam essas duas páginas, que tem muito conteúdo legal sobre tudo que envolve os vícios. Não é só vídeo olhando para a internet, tem de interação, tem de teatrinho, tem de vídeo de academia, tem de muita coisa que envolve a dependência química, o alcoolismo, vícios em jogos, vícios em pornografia, tudo que é vício é uma compulsão por compras, compulsão alimentar, tudo que envolve essa parada do escravidão do prazer instantâneo. É isso. É isso. Obrigado. Gratidão. Obrigado. Ai, obrigada, Gui. Deixa eu dar um abraço agora em você. Gostou? Ai, adorei. Foi muito lindo.